Senhores, boa tarde. Meu nome é Ricardo Eise, sou pecuarista, começando aí na pecuária e analista de mercado, sócio do Rodrigo Albuquerque. Nós temos uma empresa que faz essa parte de gestão de risco comercial. Só queria quebrar um pouco o protocolo aqui do evento. A intenção nossa aqui, como é um tema que o pessoal tem um pouco de dificuldade, a gente queria fazer de uma forma diferente, de meio que interagir no momento que a gente for falando, e das ferramentas, enfim, que a gente usa para comercialização, que se tiver alguma dúvida, pergunta, daí a gente bater um papo mesmo, não é muito que é uma palestra, vai ser mais um bate-papo com vocês, para a gente estar aí passando da melhor forma, a forma que a gente faz para comercializar os nossos animais e o que o mercado nos disponibiliza aí nessa parte. Isso aí, meu nome eu sou o Rodrigo, né? Então a gente vai ficar aqui embaixo, que acho que a gente fica mais perto, até para fazer pergunta, para escutar, para interagir, que a proposta é igual o Ricardo falou, né? E a gente vai apresentar em dupla, se tiver em Goiânia e não tiver uma dupla, né? E fica meio esquisito, né? Então nós vamos quebrar esse protocolo também, né? Nós vamos falar exatamente isso aqui, ó. O boi que dá prazer pode dar lucro, né? Gostar da atividade a gente gosta, né? A gente tem muito prazer, geralmente, na criação, né? Isso é muito comum. E a gente gosta tanto até que a gente esquece que isso tem que dar dinheiro, né? O Ricardo mesmo tem uma frase que fala que é bom contar boi na porteira, né? Mas é bom também contar nota de 100 no bolso, né? E por que não juntar as duas coisas, né? Então a proposta é essa aqui, ok? Trabalham tanto e trabalham muitas vezes com o que não gostam, né? E o que a gente percebe, a gente que trabalha com pecuária é abençoado, né? Então a gente vai tratar dessa relação entre dinheiro e boi e pecuária, como é que as coisas caminham, como a gente quebrar esse histórico, né? Então vamos lá. Como é que é a nossa história de relação do ponto de vista financeiro com o boi, quando a gente pensa, por que a gente cria boi? Né? Por que a gente engorda, né, Ricardo? Por que a gente cria? O que a gente percebe é que os pecuaristas têm muito foco em aspectos produtivos. Hoje está muito na moda os grupos de WhatsApp, né? Então é muito comum a pessoa abate um lote de semi-confinamento, um lote de confinamento, e aí lá divide, porque é bom dividir com os amigos o que dá certo, né? E aí divide, ó, matei aqui uma boiada, ela deu 1,8 kg, ela deu 50 e tanto de rendimento, já dá uma cutucadinha no frigorífico, né, Ricardo? E tá tudo certo. O foco ali, a gente sempre vê esse tipo de mensagem trocando entre as pessoas com um apelo produtivo. Quantos quilos por dia o boi ganhou, o rendimento que teve no frigorífico, ganho diário de carcaça, mas é muito difícil, quase impossível da gente ver, muito raro. Olha, eu matei aqui uma boiada, ela deu 1,8% ao mês de rentabilidade, né? Eu tive um ciclo financeiro de tantos meses, me deu tantos reais por cabeça nessa boiada, me remunerando o meu capital em X por mês. Esse tipo de raciocínio não tem, o foco ele é produtivo, né? E o que a gente está percebendo, a gente anda muito e mexe com boi, vive, como diz a nossa presidente, né? Diuturna e noturnamente a gente vive mexendo com boi, né? E a gente percebe isso aqui, ó, os produtores, ou eles são, do ponto de vista produtivo, eficientes, ou se eles não, cada um na sua escada, né, na sua caminhada, ou eles pelo menos já encontraram um caminho, o caminho da região, o caminho que ele quer. Então, eu quero ter boi intensivo. Ele sabe como é que funciona uma fazenda intensiva. Ele pode até não ter na escala lá que eu brinco, a escada de 1000 degraus, né, da eficiência técnica, ele pode não estar no topo, mas ele já sabe mais ou menos o caminho, né? Tem muita eficiência, certamente. A nossa média ainda é ruim, né, Ricardo? Mas esse caminho já não é mais segredo, né? E isso aqui é muito característico, né? Quase sempre não gerenciam o risco financeiro. Então, quando você investe num bezerro,
Por exemplo, a gente tem eu e o Ricardo, a gente desenvolve o nosso raciocínio de venda de boi em duas propriedades, basicamente. Uma em Jussara, um sistema menos intensivo, e outra lá no Alaor Ávila, lá no sudoeste, ali em Diara, num sistema bem mais intensivo de uso de pasto, né? E as pessoas, às vezes, colocam o animal no sistema de produção, independente se ele é mais intensivo ou menos intensivo, mas aquilo representa um risco financeiro. Você investiu X mil reais numa boiada para pôr ali. Então, aquele capital podia estar alocado num banco, podia estar alocado num outro investimento, no investimento imobiliário, no investimento seja lá qual ele for, né? Então, isso é negligenciado. Esse risco é negligenciado, né? Principalmente nos últimos 2 anos, né? O negócio foi tão bom de pecuária que mesmo às vezes o sujeito errando, o sujeito ganhava dinheiro. Ou o sujeito não tendo um grau de eficiência muito alto, o sujeito que comprou uma bezerrada em junho de 2014 e depois viu o preço da reposição explodir, ele não precisava realmente ser muito eficiente para ter um rendimento financeiro interessante, né? E é isso aqui, ó, muito pouco foco em gestão. Quando a gente pergunta para as pessoas, vem cá, mas qual que é o seu custo? Qual que é a despesa? A maioria das pessoas não sabe a diferença de custo e despesa. São coisas diferentes. Quando a gente vai fazer a DRE de um boi, a DRE, demonstrativo de resultado de exercício, é a ferramenta contábil que a gente pode comparar uma barbearia, um hotel em Goiânia, uma exploração de recria e engorda, uma sorveteria, é a mesma ferramenta. A gente precisa saber isso. Uma fábrica de ração, né? Por que eu vou ter fazenda se um negócio muito melhor, analisando a DRE, é um salão de barbearia, por exemplo, né? Então tem que ter custo e despesa, mas geralmente é desconhecido, né? E outra coisa, isso é mais difícil ainda, né? Qual é a margem que você quer para o seu negócio? Esses dias, depois que a gente abriu a empresa, o primeiro cliente que ligou para a gente, ele ligou e falou o seguinte: Rodrigo, Ricardo, esse boi de maio ele não vai mais, né? Não vai mais, já foi muito. Falei, rapaz, se você souber, me fala, porque a gente, apesar de fazer análise o dia inteiro, a gente não tem essa pretensão de saber se o boi de maio foi muito ou vai mais ou deixa de ir, né? A gente voltou com uma pergunta: mas o que você quer para o seu negócio? Né? Você comprou seus bois quando? O que você quer de rentabilidade, né? Na verdade, é uma pergunta que ninguém consegue responder se o maio vai mais ou não. E eu tinha, quando eu trabalhava no Bertin, na mesa de head do frigorífico, 90% dos pecuaristas me ligavam, perguntavam o preço que a gente conseguiria para travar um boi para outubro. E eu falava o preço que estava no dia, um exemplo igual hoje, o boi é 162 em outubro. E o cara falava: Ricardo, a hora que chegar a 165, você me liga que eu tenho uns bois para te vender. E a hora que eu ligava para o cara informando que o boi é 165, ele falou: agora eu não vendo não, agora é só 170. Então é a meta da Dilma, né? Quando chega, vamos dobrar a meta. É sempre assim. A gente fala da mulher, mas a gente faz mais ou menos a mesma coisa, né? E é muito comum isso, né? E aí, nesse horizonte, nessa história, com essa cabeça, com esse cenário, é muito difícil identificar o que é um bom negócio, né? Porque assim, qual que é a definição de um bom negócio, né? Para a gente, um bom negócio é o que cobre exatamente essas duas frases aqui, ó. Um bom negócio é aquele que te dá um preço que cobre o custo e a sua despesa que você teve no negócio, para criar o boi, para transformar um bezerro em um boi gordo, por exemplo, e dá a margem que você quer. Então, a partir do momento que a gente identifica um preço, né, que cobre custo, que cobre despesa e que dá a margem ao mês, e a gente fala muito em rentabilidade, para a gente isso é um bom negócio. Se você vai vender ou não, a gente não sabe, mas é um gatilho para disparar a venda. Então as pessoas falam muito: mas como é que eu faço para vender? O gatilho é esse aqui, ó. Cobriu o custo e cobriu despesa, deu a margem, a gente vende. A gente pode até discutir quanto a gente vai vender. Então está acima daquela sua meta. Você pode começar a vender de pouquinho em pouquinho e vender de muito em muito, mas começar a vender tem que vender. Na verdade, o que a gente faz? Nós trabalhamos a nossa régua de acordo com a tendência. Nós colocamos uma meta no negócio,
Porém, de acordo com a tendência de curtíssimo prazo, nós podemos subir e baixar essa régua, o nosso piso, melhor dizendo, né? Então a gente trabalha, mas a meta é aquela, mas nós podemos não é que nós estamos engessados naquilo. Se o mercado, logicamente, tiver com a tendência de melhorar, logicamente a gente sobe a nossa margem para poder trabalhar melhor e aumentá-la, né? Exato. E aí, se você não souber custo e despesa e não sabe a margem que você quer para o negócio, fica difícil identificar esse bom negócio, principalmente quando o mercado está subindo. Ora, se ontem era 99 arroba, hoje foi 100, o raciocínio lógico é que amanhã vai ser 101. Então, por que eu vou vender hoje se amanhã é 101? Ontem era 99, hoje é 100, amanhã é 101. Né? Então, você não consegue, quando o mercado está subindo, com esse raciocínio, existe uma retração, né? Que é o que a gente está mostrando aqui. Ou seja, o mercado em alta e sem saber os custos, o melhor negócio é sempre o de amanhã. Porque ontem foi 99, hoje é 100, o de amanhã é 101. Chega no 101, não, agora é 102. E nós vamos assim de 1 em 1, de 2 em 2, e às vezes a valentia é até maior, né? A gente faz parte de vários grupos de WhatsApp, e há um tempo atrás, quando o boi estava em alta plena, subindo, toda semana subia R$2, R$3, e eu olhava aquele grupo e o pessoal falava assim, pessoal, vamos segurar que vai subir mais. E eu chego uma hora que eu não aguentei, eu não costumo falar muito, mas chegou uma hora que eu falei, pessoal, vocês estão fazendo o contrário, agora é hora de vender. Vocês têm que segurar quando está caindo, não quando está subindo. Então, você pode até diminuir o volume de venda, mas agora vocês têm que aproveitar, não é a hora de segurar o boi, agora é a hora de vender o boi. Agora, quando está caindo, aí vocês têm que vir com esse discurso, vamos segurar agora, não vamos vender menos, porque o mercado está caindo, então agora não é a hora de todo mundo colocar o boi ao mesmo tempo. Enfim, essas coisas que a gente nota aí dentro da pecuária, né? Até uma pessoa, o Ricardo estava falando, eu lembrei de um caso que a gente escutou essa semana, né? O Rogério Goulart, que é uma pessoa que muita gente que conhece também, é um analista de mercado, ele comentou que, não lembro o nome do cidadão, mas é uma das pessoas no mercado financeiro mundial mais conhecidas como ganhador de dinheiro, né? E aí perguntaram para esse cara, falou, vem cá, mas qual que é o segredo? Eu não lembro as palavras textuais, mas era mais ou menos isso que o Ricardo falou. Faça a coisa com caridade. A hora que o sujeito está precisando, está querendo comprar, o preço está em alta, seja caridoso e vende. Né? A hora que ele não estiver precisando, seja caridoso com você e não vende. E a gente, às vezes, acaba fazendo exatamente o contrário. Né? Então, quando nesse cenário, nesse raciocínio mestre, na venda, na alta não há venda. A gente se retrai esperando acertar o maior preço do ano. Né? Porque maior preço do ano só acerta, né? Quem compra na baixa e vende na alta, mentiroso e cunhado. Cunhado gosta de comprar muito na baixa e vender na alta. Né? Isso é bom de contar para o cunhado. Né? Ó, já teve uns cutucando o outro aí. Né? Ou então mentiroso. Né? Tem duas situações. Né? E a decisão de venda na prática, ela acaba sendo tomada por dois motivadores. Né? Que é a pressão de mercado. Porque você vai segurando, e aí começa o boi a cair, e aí a gente escuta umas frases, mais ou menos uns 8 anos atrás, quando a gente começou a trabalhar mais junto com essa questão de venda, né? Comprador de frigorífico fala, boiadeiro aguenta 10 alta e não aguenta uma baixa. Né? Não está tendo boi, abaixa R$1 que aparece. Por quê? Porque o sujeito vai se retraindo, a hora que ele vê a curva começando a cair, ele fala, agora eu vou vender os meus. Só que ele, que é o bonitão da balachita, pensa isso. Só que o vizinho pensa, o João, o Mané, né? E aí a curva, e aí gera outra frase, né? O boi sobe de escada e desce de elevador, né? Desce mais rápido, porque aí a pressão de venda vem de uma vez. E é o que a gente está vendo essa semana, né, Ricardo? E é bem assim... Eu acho bom que o pessoal fala assim, pessoal, agora vamos dar uma segurada, não vamos vender não. Beleza? Combinado? Vira as costas, um já pega o telefone, vai lá e vende. As combinas são mais ou menos assim, por isso que o mercado está assim. O telefone não para de tocar quando o mercado está caindo, infelizmente. Eu, na minha situação, como gestor de risco, como um cara que tem um escritório, que ajuda a comercialização, gostaria sempre que meu telefone tocasse quando o mercado estaria subindo.
mas o meu telefone só toca quando está caindo, infelizmente. E aí já não tem muito o que fazer, né? Há 60 dias atrás, eu e o Ricardo caçando uns clientes, ligavam, não, travar boi o quê? Mexer com esse trem não. Hoje foram 2, na hora do almoço, entrando aqui, mais um me ligou, Rodrigo, e aí, como é que eu faço? Estou com uma boiada aqui e tal. Eu falei, vem cá, para quando que é a boiada? Não, agora para maio, ela está pronta. Então agora, é difícil da gente fazer uma estratégia. Gestão de risco, vocês têm que lembrar do mineiro, né? Deve ter mineiro aí, né? Mineiro chega na rodoviária, foi lá pegar o ônibus, falou, mineiro, acabou de sair o ônibus. Não, eu vim para o dia amanhã. É assim que funciona. Então a gente precisa ter tempo para determinar a estratégia. Não adianta vir, estou com uma boiada pronta para maio, o que dá para fazer? O que dá para fazer é não vender. Se você puder segurar, porque agora está numa hora ruim, né? Só voltando um pouco, a venda então é isso que a gente está falando, né? Pressão de mercado baixa, e aí você decide vender, ou então pressão produtiva, que a gente chama. O boi está pronto, né? E aí tem umas histórias também que a gente gosta, isso vai brotando na cabeça. Em 2011, se não me engano foi em 2011, em novembro de 2011, entre 9 e 11 de novembro, se não foi 2011 foi 2010, mas acho que foi 2011. Teve um dia que o preço do CPEA da Praça de Goiânia foi exatamente o mesmo preço de São Paulo. Naquele dia, as coisas diz que não tem coincidência na vida, né? Eu acho que é isso mesmo, que eu nunca mais esqueci. Me ligou um pecuarista de Itaberaí, na verdade não ligou o pecuarista, ligou um sujeito de uma empresa de sanidade animal, uma multinacional, que dava assistência, vendendo vacina, vermífugo para esse cidadão. Falou, fulano de tal está com os bois em Itaberaí, a boiada está pronta, está certinho dentro do planejamento, acabou a silagem, porque os bois já estão há 100 dias no coxo, eu não lembro, ele falou tipo 560 quilos, boiada acabada, redonda, ele quer segurar os bois. Ele está pensando em comprar a silagem de um vizinho e mandar vir mais ração. Naquele exato dia, o preço, no dia anterior, quer dizer, à tarde, isso era no dia seguinte de manhã, o preço do boi em Goiás era o mesmo preço com base no CPEA de São Paulo. Isso não acontece. Tem uma coisa chamada diferencial de base, né, que inclusive hoje é uma dor de cabeça grande para a gente, né, Ricardo? Ele falou o seguinte, ele quer segurar. Eu falei, rapaz, faz o seguinte, se ele tiver um juízo de um grão de ervilha, manda ele vender no mínimo uns 80% da boiada, mas se ele quiser arriscar, segura 20%, vai. Resumindo. Isso é igual o cometa Halley, né? Ficar igual, né? Só passa de vez em quando, né? Ele não vendeu, eu lembrei até, o boi estava mais ou menos R$100. Ele não vendeu, comprou silagem, comprou ração, foi bom para a fábrica de ração, né? E aí o boi era 100, começou a vender com 98, acabou de vender de 92 e uma soquinha foi por R$89. O boi fez assim, ó. E o São Paulo ficou caiu, mas não caiu tanto. Aquilo foi uma anomalia. Então, quando a gente olha os gráficos, a gente tem que não pode peitar o mercado, né? No fim dessa palestra, acho que a foto mais interessante é a última. Vocês vão entender o que quando eu falo não peitar o mercado, né? Tem coisas. É o cometa Halley. Dá uma olhada, senão às vezes você não vê o próximo, né? Aproveita o momento, né? E aí, se você voltando para esse raciocínio, o que acaba acontecendo é a gente alternar, os produtores alternar anos de lucro com anos de baixa. Né? Anos de lucro e anos de baixa. Aí o Ricardo, eu lembro que ele tem uma história dessa... Isso aí eu fui numa reunião numa empresa em São Paulo, e o cara era empresário, não tinha nada a ver com boi, mas tocavam agropecuária. E eu fui junto com o pessoal que faz gestão. E eu, meio de lado ali, olhando a reunião, e eles começaram a mostrar a parte de resultados dos últimos 5 anos da agropecuária deles. E eu comecei a olhar o gráfico, e era o gráfico justamente assim, era igual um serrote. E aí eu entrei no meio e perguntei, por que isso aqui foi bom o resultado? Ah, porque o boi esse ano subiu. E esse aqui embaixo? Não, esse aqui porque foi o boi caiu. Foi aonde que eu tive, assim, me gerou curiosidade de mexer com o mercado futuro. Que aí eu pensei, por que não nivelar isso? Em vez de trabalhar lá em cima, lá embaixo, e aí traçar uma curva nisso aí dos custos, despesas, enfim, colocar uma margem desejada, que esse é o principal, né? Você colocar o que você quer, ninguém vai te pôr isso aí, você vai escolher. E trabalhar dentro desse gráfico. Foi onde que me despertou essa
essa paixão por números, que eu adoro conta, eu adoro fazer conta, faço conta o dia inteiro, e eu comecei justamente a fazer isso e usar as ferramentas que a BMF me dava, justamente para nivelar isso aí. Foi onde que a gente começou a querer passar para o pessoal isso aí, porque é um negócio que não tem cabimento, um pecuarista comprar um bezerro, ficar 2, 3 anos com aquilo e ligar no frigorífico e perguntar que preço que vale. Né? O dono da mercadoria é você, quem tem que pôr o preço nela é você. E nós temos ferramentas para isso. No Uruguai, o sonho dos uruguaios é ter uma bolsa, e eles não têm. Então nós temos que aproveitar isso aí. Foi onde que a gente começou a fazer esse trabalho. Exato. Então, nesse cenário todo, a consequência é isso aqui, ó. O prazer é garantido, né? Agora, o lucro é incerto. E como fazer para reprogramar o que a gente chamou de sina, né? Tem que dar uma manutençãozinha nas ideias, né? Tem que chamar uma turminha aqui, olhar o que está acontecendo, né? E o que é isso? O que é fundamental, o start fundamental, o começo para pensar diferente em termos de comercialização, né? É o que a gente chama de quebra de paradigma, né? Essa imagem, ela diz muito, né? Se a gente olhar aqui, tem um sujeito ali, já meio das antigas, até pela largura do monitor do cidadão aqui, a gente percebe que não faz muito, a coisa não é muito recente, né? E se vocês olharem no escritório dele, tem aqui um relógio, tem aqui, ele gostava um pouquinho de porco também, a tendência é a sua amiga. É o que está escrito em letras garrafais. Isso aqui, certeza que ele, a hora que ele chegava no escritório, a primeira coisa que ele fazia quando ele era ler essa frase. Ou seja, eliminar isso aqui da vida da gente, ó. O preço, o alvo, a mosca branca, aquele maior preço do ano. Isso a gente procura obsessivamente, e na verdade é o nosso inimigo. Quem é a nossa amiga é a tendência. Então a gente identificar a tendência de preço e aproveitar ela. Esse é o raciocínio principal, esse é o paradigma. O que a gente fica imaginando, e a gente sempre quer, vender pelo maior preço. É óbvio que quanto maior o preço é melhor, não tenha dúvida que é. Mas se preço fosse o único, e melhor dizendo, o maior indicador de lucro na pecuária, a gente tinha que vender tudo fazenda aqui em Goiás e ir lá para São Paulo, ou ir lá para o Paraná, porque o maior preço da arroba está lá. Então só lá que o maior lucro era lá, né? E a gente sabe que não é assim. E assim, eu tenho números, por exemplo, de 2014, onde eu e o Alaor, nós vendemos o gado 7% abaixo do mercado, e o ano de 2015 nós vendemos 7% acima do mercado. E eu ganhei mais dinheiro em 2014 do que 2015. Então isso já explica que o preço não é a base, o peso maior do negócio. Entendeu? Esse é o principal paradigma que tem que ser quebrado, né? O segundo, que é importante e é muito fundamental, precisava também ter aquele cara dentro do escritório dele. Deixar de ganhar é diferente de perder, né? Ou seja, é a meta da Dilma lá que o Ricardo falou, né? O sujeito põe a 105 eu vendo, chega no 105 ele não tinha meta, né? Porque ele não sabe o custo, mas quando chega na meta ele quer dobrar a meta, né? E as pessoas têm muito medo de efetivar um negócio e o boi continuar subindo. Sendo que tem ferramentas que a gente vai ver em seguida para permitir continuar acompanhando a alta, mesmo eventualmente tendo fechado uma parte da boiada, ou que seja toda a boiada, né? Mas esse raciocínio é importante. Entender que deixar de ganhar é diferente de perder. Se você encontrou um bom negócio que, de novo, cobriu o seu custo, cobriu sua despesa, deu a margem que você quer e você efetivou, amanhã o boi subiu mais R$1, esse negócio que você fez, ele não deixa de ser bom. Ele continua sendo bom do mesmo jeito, ele só não vai ser o melhor negócio do ano, eventualmente. Então é isso que a gente tem que... E na ânsia de ir atrás do preço, às vezes a gente acaba caindo do lucro, né, do prejuízo, saindo do lucro e indo para o prejuízo. Então, às vezes o lucro um pouquinho menor do que o lucro do cunhado, né, como eu gosto de falar para o meu cunhado, o maior lucro do ano, não quebra ninguém. Prejuízo pequeno quebra. Eu nunca vi lucro pequeno, um pouquinho menor, quebrar. Agora, prejuízo quebra, né? E para fechar toda essa quebra de paradigma, se fosse para resumir numa palavra só, a palavra é essa aqui, ó. Disciplina. Disciplina.
É muito comum, a gente às vezes senta com o cidadão, analisa o sistema de produção, estabelece uma estratégia, uma execução. Para o seu gerenciamento de risco, a melhor opção das ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco é tal ferramenta, beleza? Beleza. Quando chega naquele momento do preço, você liga, fala, fulano, chegou lá. Óbvio que o apertar botão, como o Alaor fala, o enter, né? Não, faz a venda, liga lá no frigorífico e trava, faz a venda. Essa decisão ela continua sendo do gestor. Né? E aí é que falta muitas vezes na nossa experiência as pessoas com disciplina. Rapaz, mas tá dando, parece que o cara até tem medo de se ligar para ele. Putz, já está dando, como é que é? 3% ao mês? Tá, rapaz, está dando. Tá lá, o boi tá firme o boi, né? Não, tá firme. Como é que é? Rapaz, deixa eu dar uma pensada. Quando fala deixa eu dar uma pensada, a gente até desanima. Isso aí eu brinco com a turma, eu falo o seguinte, é a mesma coisa que você está andando na rua e tem uma nota de 50 no chão. O cara fala, não vou pegar porque na próxima vai ter uma de 100. Eu prefiro pegar de 50. Vocês lembram aquela brincadeirinha do Silvio Santos, né? Chegava a mulher lá na 8ª pergunta, olha senhora, R$1.000, mas olha o seguinte, eu dou 1.500 para a senhora ir embora com os 1.500. Ou a senhora vai para a próxima pergunta, né? Então é isso, você quer ir para a próxima pergunta ou você quer ficar com os 1.500? Que os 1.500 é o que te resolve o seu problema, era a meta sua, né? Então é isso, não, você é corajoso, vai para a próxima pergunta. Só que às vezes na próxima pergunta você perde tudo e vai para casa com um tchauzinho do Silvio Santos, né? E o mercado spot como é que é? Põe aquele tampão e fala, troca a Xuxa por Pelé? Sim! Mais ou menos assim. Exatamente, cara. Então, como que é? Ok, esse é o raciocínio histórico. Mas como que a gente propõe a trabalhar? Né? Qual que é, então, beleza, já entendemos, essa não é o melhor formato. Qual que é o formato, então? Agora vamos começar a desenhar. Vamos começar a fazer a reprogramação. E aí a gente vai usar uma comparação com a figura aqui. Vamos imaginar, o que está escrito ali é gestão de risco comercial. Ou seja, a gente manejar a venda do bovino. Imagina que a gestão de risco é uma viga, e essa viga, para ela ficar na horizontal, erguida do chão, igual aquela ali, por exemplo, ela precisa desse, tá vendo? Os pilares aí, ela precisa de 2 pilares, está aqui, apoiando a viga. Quais são esses 2 pilares? Eu e o Ricardo precisamos montar isso aqui, Nós precisamos montar uma estratégia de proteção de patrimônio, uma estratégia de proteção de preço. É a viga. Nós precisamos de 2 pilares. O primeiro pilar é o GP, que é gestão produtiva. E o segundo pilar é o GF, que é a gestão financeira. Então vamos explicar melhor isso, né? Vamos falar do primeiro pilar aqui. O que é a gestão produtiva? Você responder basicamente 3 perguntas. 3. Ou seja, em relação à venda, quantos bois você vai vender, quando você vai vender e que tipo de boi que é. Se é um boi de semi-confinamento, é um boi de pasto, é um boi de final de águas, é um boi de confinamento de primeiro, de segundo giro, que boi que é? E quantos bois você vai vender? Então, e a gente percebe que tem muitas fazendas com esse pilar. O pilar às vezes está um pouquinho caidinho, mas ele está lá, ele sustenta uma viga. Às vezes é só você colocar ele um pouquinho no prumo, né? Essa semana mesmo nós estivemos conversando com um pecuarista de 12 mil bois, e ele faz exatamente o que a gente recomenda para conseguir a previsibilidade do mineiro na rodoviária. Como é que, por exemplo, um sistema que eu e o Ricardo fazemos lá na fazenda lá de Jussara? Todo mês de novembro, quer queira, quer não, no começo de novembro, a gente tem que levar os animais na vacina. Esse sistema que a gente faz, a bem da verdade, nem é nosso. O sistema do engenheiro agrônomo Armélio Martins. Alguns de vocês aí devem conhecer, né? O que a gente faz? Leva os animais em novembro, né, no início da safra de capim, a gente leva esses animais no curral, vacina, faz o protocolo sanitário, vermífugo, etc., pesa os animais são identificados individualmente, no nosso caso, a fazenda é aprovada para a Europa, tem brinco e bota um Sysbov e um chip eletrônico, e a gente pesa esses animais na hora que ele subiu no brete balança. De acordo com o peso do animal, e é peso, mas esse aqui é gordinho e é pequeno, esquece o gordinho e pequeno, é o número, nem olha para o boi, é o número da balança. A gente colocou uns agrupamentos, então funciona assim, o animal subiu na balança, entre 0, no nosso caso, né?
0 e 160 quilos, o animal recebe uma marca-fogo número 1 na anca. Entre 160 e 190, uma marca-fogo número 2. E aí vai, a cada 30 ou 40 quilos, ele vai recebendo uma marca-fogo crescente. Se vocês fizerem a conta, o carimbo 11 é um animal de 450 quilos ou mais. Eu até brinco que é um time de futebol, né? São 11 camisas, né? E aí, o que a gente faz? Então, o que a gente faz? A gente apartou os animais por peso. Até aí não tem novidade nenhuma, né? Aliás, muita coisa que a gente está falando aqui não é novidade, é só um jeito de pensar. E a gente, a partir desse momento, chama a indústria de nutrição animal, que, na nossa opinião, é a principal empresa, grupo de pessoas, de técnicos, junto com um sujeito que maneja capim, que pode te auxiliar, que vai estabelecer as metas de desempenho para esses animais. Então, por exemplo, se o meu carimbo 3, que é um animal de 190 até 220 quilos, esse animal carimbo 3, na minha meta mínima de desempenho, ele tem obrigação de virar um boi magro em julho, para eu levar ele para um confinamento de segundo giro. Qual que é a consequência disso? Eu viro mineiro, eu chego cedo na rodoviária. Por quê? A hora que os animais saem do curral em novembro, eu conto quantos carimbo 1, carimbo 2, carimbo 3, O carimbo 11 é o meu boi gordo de dezembro e janeiro. O carimbo 10 é o de janeiro e fevereiro. O 9 é de fevereiro e março. E aí vai, até que o 3 é o boi do confinamento segundo giro. Então eu ligo para o Ricardo, quando a gente sai da vacina em novembro, Ricardo, a boiada do segundo giro de 2016 é tantos bois, vai ser 1.080 bois. Não é, às vezes é 1.079 ou 1.082, mas tem exatamente. Porque a gente sabe, o destino está traçado. Aquele animal ele tem um plano de voo. O meu carimbo 3 é um boi magro para virar boi de confinamento no segundo giro. Se eu sei que tem 1.000 animais com essa característica na saída da vacina, eu vou ter 1.000 bois lá em novembro, desde que eu cubra a meta de desempenho. E para isso, a gente faz uma reunião mensal na fazenda. Aí vai todo mundo, uma vez por mês, senta o capataz, o sujeito do escritório, o agrônomo, ou a pessoa que mexe com pasto, o cara da nutrição. Ó, vamos ver o aviãozinho, a gente brinca, né, Ricardo, que é um aviãozinho, né? O aviãozinho, o carimbo 3, ó, ele já está voando. A meta dele, o plano de voo dele é lá. Ô, rapaz, mas deu uma desviada, não choveu e o trem virou para o lado direito. Se a gente não fizer uma reunião por mês, imagina você decolar de Goiânia, no sentido de São Paulo, uns 10 graus para a direita ou para a esquerda, dormir na cabine e tocar a ficha com esse trem. E não acabar o combustível, né? Vai amanhecer lá em Porto Alegre. É isso aí. Então você tem que ir ajustando a rota. Isso é, o que a gente está falando? Nada mais do que gestão. Coisa simples. Né? Uma marca a fogo. A gente, com um ano de antecedência... Gente, no primeiro ano que a gente fez isso, deu 97% de previsibilidade. Pois não. Aí o que a gente faz? Boa pergunta. A gente faz essa... De novo, isso é um caso nosso particular, mas no nosso caso, nós pesamos em novembro, depois a gente pesa de novo em fevereiro. Entre novembro e fevereiro a gente não gosta muito de mexer com pesar, porque chove muito, é o filé mignon do pasto, então deixa o bicho fazer o serviço. Se você tem uma fazenda estruturada, está tudo arrumadinho, sal mineral no coxo, boiada engordando, deixa ele... Lógico que uma vez por mês a gente faz uma avaliação visual, vê se está tudo mais... Deu dúvida? Pega uma amostragem e vai para o curral. Mas dificilmente o olho erra, porque a gente vê boi todo dia, pesa boi todo dia, né? Depois faz outra pesagem, passou a pesagem de fevereiro, faz outra pesagem, que é agora na vacina. Então, depois de 60 dias, acaba fazendo outra. E aí, as próximas pesagens são em função do destino do animal. Uma boiada de segundo giro, a gente vai pesar de primeiro giro, de confinamento, a gente pesa ela em junho, mais ou menos 2 meses depois da vacina, porque a gente vacina no começo de maio. Então, com exceção entre novembro e fevereiro, a cada 2 meses a gente faz uma pesagem. Tem gente que faz mensal, né? Cada um tem o seu sistema, né, Ricardo? Agora, só voltando um pouquinho, o que o Rodrigo acabou de falar de você ter uma previsão 1 ano antes para fazer a venda desse gado. Por que é importante isso? Justamente para não acontecer isso. Quando o mercado, por exemplo, está em baixa, igual está agora, que o mercado futuro também vem junto com o físico, acompanha, natural, para você justamente nessas horas, você ter tempo
para justamente não vender numa hora dessas. Então aí você vai esperar a próxima janela. Então você tem, durante o ano, o mercado futuro oscila, ele sobe, ele desce, e você vai aproveitando e flutuando nesse mercado. Quando você tem um ano, então você consegue aproveitar e ir travando quando o boi está subindo, e quando está caindo, você recuar. Então a importância de você ter isso que o Rodrigo falou, para nós é muito importante ter isso na mão. Justamente para na hora que estiver caindo, a gente não vender e recuar. Para isso você tem tempo. Agora, a pessoa chega para mim com um boi próprio daqui 30 dias, não tem o que fazer a não ser rezar. Então é complicado isso aí. Esse é o primeiro pilar, né? Só um detalhe importante. É importante ter previsibilidade, que alguma das ferramentas de venda que a gente vai falar em seguida envolve compromisso de entrega de bois. Então você precisa ter mais ou menos a previsão, cumprir a previsão, né? O segundo, que é a gestão financeira, é você identificar isso aqui, ó. Quanto custou a compra, por quantos seus animais foram comprados, qual o custo e qual a despesa deles. Porque não adianta nada, a gente falou, ó, vou ter 1000 bois para novembro, muito bem. 1000 bois para novembro, o meu orçamento, provavelmente eu vou gastar isso aqui para tratar desses animais, a diária do coxo, eu estou programando mais ou menos esse valor, só que no meio do caminho, o mesmo raciocínio que a gente tem que fazer com o produtivo, a gente tem que fazer com o financeiro. A meta está sendo cumprida? Opa, o milho explodiu. E aí, qual é o plano B? Tem plano B ou não? Então, óbvio que a gente faz um plano, todo plano tem o seu orçado e o seu realizado, mas você tem que ter um plano. Então, simplesmente esse pilar é saber por quanto vai custar esse aviãozinho voar de novembro de 2015 até julho de 2016 no pasto e depois ir para um confinamento mais 90 dias. Tem que ter um orçamento disso, né? Esse aí que está meio capenga, né? O financeiro. Essa semana foi um choque para mim. A gente estava conversando com um pecuarista e nós perguntamos para ele, o senhor tem o custo dos garrotes que o senhor comprou, né, para a gente fazer uma projeção para o senhor? Ele falou assim, ó, o custo certinho eu não tem não, mas eu garanto para vocês que eu comprei muito melhor que meus vizinhos tudo. Ele falou assim, eu sempre quis saber esse tal do custo. Então é isso, saber por quanto custou. Então com esses dois pilares, é igual tá os pilares aí, agora vamos colocar a viga ali. A viga é isso aqui, ó, qual é o risco máximo ideal que você pode correr, né? Então, por exemplo, quem tem dívida para pagar e aquele gado, aquele patrimônio, depende, a venda daquele patrimônio que é o gado, depende para saldar aquela dívida, o risco que você pode correr é 1. Por exemplo, geralmente a gente tem um custeio pecuário, lá no nosso caso, lá muito comum, final de novembro, começo de dezembro, por aí. Então essa boiada do segundo giro, ela é importante para custear essa conta, né? Então, é isso. Ou se você está folgado, não, eu estou tranquilo, se eu puder, por exemplo, agora, se você tem um custeio, imagina uma pessoa que tem uma boiada para vender, agora no mês de maio, para pagar um custeio no dia 15 de junho, e essa boiada, depende dessa boiada para pagar o custeio. O sujeito não pode, se ele ligar para a gente, não, você não pode esperar para 30 de junho ou para julho. Vamos falar que ele tem a capim na fazenda, que ele chama a Paraíso e eles bolam um plano nutricional para fazer esses animais continuarem ganhando peso por mais 30 dias, mas você precisa daquele dinheiro para pagar o custeio. Então é uma gestão de risco, né? Aí a rentabilidade que você quer para o negócio e o preço é uma consequência. Então o preço deixa de ser o protagonista. Ele fica lá para o fim da história. Que preço que precisa para fechar todo esse planejamento? E não sendo a vedete, né? Sendo o foco. O preço é o fim. Bom, aqui ó, é o que o Ricardo acabou de falar. A frase lá do cidadão, né? Isso foi segunda-feira. Sujeito de 12 mil bois. Eu não sei quanto custou minha boiada, mas ela foi mais barata que a do meu vizinho. Isto eu garanto. Mas não é isso que ele tem que garantir para ele mesmo. Ele tem que saber o número para poder manejar isso, né? A gente brinca, mas é verdade. E o que a gente... Então, como a gente fazer para trabalhar diferente? É isso aqui, ó, a ferramenta. E o que é importante dessa foto de ferramenta? A coisa que mais eu acho que é interessante disso aí é a quantidade de ferramentas. Então é muito ruim quando a gente tem uma caixa. Imagina uma caixa de ferramentas só com chave de fenda. Pode ser as melhores chaves de fenda do mundo. Pode não resolver o seu problema. E o que a gente percebe,
das 4 principais ferramentas de venda que a gente vai apresentar para vocês agora, o pecuarista tradicionalmente usa uma só. É como se a gente tivesse uma caixa de ferramentas só com chave de fenda. Se o seu problema for apertar um parafuso, ainda tudo bem, mas e se for uma porca, né? Um prego, bater um prego, né? Então vamos colocar mais ferramenta da nossa caixa de ferramenta. Então quais são as ferramentas de comercialização, né? A primeira, nós vamos falar aqui que é o spot, é a venda no telefone, né? Isso aí todo mundo sabe, pega o telefone, liga no frigorífico e vê. Ok. O raciocínio que a gente vai fazer aqui, de todas as 4 ferramentas, é falar os pontos positivos e os pontos negativos de cada uma delas. Porque o importante das ferramentas é entender para que elas servem para poder usar no momento certo. Então, o que tem de ponto positivo a venda esporte? Então, se você deixa para fazer a comercialização só no dia que o animal está pronto e por um acaso o mercado está em alta, você participa da alta. Não deixa de não ser, obviamente, um ponto positivo. E a gente faz venda spot também. Eu não queria que vocês imaginassem aqui que a gente é contra fazer venda no telefone. Não, a gente faz também, mas não exclusivamente. Esse é o ponto, né? Não antecipa a escala. O frigorífico não fica sabendo quantos bois você vai ter. Você liga e fala na hora da comercialização, é um ponto positivo, né? Menor exigência de gestão produtiva. Você não deu conta de fazer a previsão de quantos bois você vai ter, não tem problema. Você não fez amarração com ninguém, isso é um fato positivo, né? Liberdade de negociação máxima. No meio do caminho, novembro você era muito amigo do fulano de tal comprador de boi, mas no meio do caminho você brigou com ele, você não precisa vender mais para ele, apesar que está ficando difícil brigar, eles estão ficando ralhados, né? E você pode fazer o que tem crescido muito, o tal do boi TED, né, que a gente brinca, né? Que é uma coisa que está voltando, né, Ricardo? TED assim, é transfere, embarque e dorme. Transfere o TED, o comprador faz a transferência do dinheiro para você, você vende os bois no peso vivo, com o rendimento de carcaça combinado, em muitas regiões está crescendo isso de volta, né? Boiada eu vou vender minha boiada, você chama o comprador, você me paga 54, 53, 55, pago. Transfere para minha conta, boi embarca e eu vou dormir. Acabou. Acabou, você não tem que preocupar com caminhão, você não tem que preocupar com assiste cercose, se o rendimento foi assim ou tal. Tem coisa positiva. Na verdade, esse é o verdadeiro boi à vista, né? O nosso à vista não é o à vista, é com menos prazo, né? 2, 3 dias, né? E isso em algumas regiões tem apertado o frigorífico grande, porque os grandes não conseguem fazer essa modalidade, né? Inclusive no peso vivo. Qual que é o lado ruim dessa história do telefone, do boi do telefone, né? É isso aqui, ó. Liga lá hoje e pergunta que dia que tem escala, né? Notícia ruim, né? Risco de escala, risco de preço. Era 137, agora 136, 135. Gera o risco de patrimônio seu, né? E gera, isso aqui o Ricardo pediu para colocar bem, esse é o ponto. Estresse. Fica chato o negócio. Você cuidou do animal 1 ano e meio, 2. A hora que você vai vender, aquele gosto de cabo de guarda-chuva na boca, né? Tábua de chiqueiro é ruim. É a parte que eu falo para você. O que acontece? O produtor faz um gado caprichado, compra bezerro bom, e na hora de vender, não que o frigorífico seja culpado, porque também às vezes o negócio lá não está bom também. Então, mas aí já é um estresse, porque é difícil você ouvir no negócio que você aviselou 2, 3 anos e na hora de vender o cara, o preço está caindo, carne está ruim. Depende do comprador, até ainda é legal. Fala de uma forma, depende do comprador, também já esculamba, né? Bom, vamos então para a segunda ferramenta. Fazer uma pergunta? Vamos falar em seguida aqui do mercado de opção. É uma das ferramentas que a gente vai falar daqui a pouco. A segunda ferramenta nós vamos falar é o termo. Rodrigo, boi a termo eu sei também. Eu combino o dia, entrego o boi, tem entrega física, está tudo certo. Vamos ver se é mais ou menos assim mesmo, né? Vamos lá. Vamos fazer o mesmo raciocínio. Qual que é o ponto positivo e o ponto negativo do boi a termo? Né? Primeiro, ponto positivo. É muito simples, não tem custo. Você combina, liga, vou entregar a boiada para junho. Ponto final. Né? Elimina o risco de escala.
Então você combinou que vai ter boi em junho e não tem problema se tiver entupido o boi, porque o seu espaço vai estar garantido. É simples, né? Fácil de entendimento. Agora, isso aqui que é mais importante. Quem faz o boi a termo tem que ter na cabeça que a finalidade, o objetivo e a principal consequência de você efetivar essa negociação é isso aqui, ó. Você fixa o preço e a rentabilidade. Porque você sabe que você vai receber X reais na data tal. É muito comum as pessoas chegarem para a gente e falarem: Rodrigo, eu estou tranquilo, travei minha boiada toda. Aí mesmo, travou? Travei CPEA mais 2. Você travou a referência, o indicador de preços, mas o CPEA é X. Então é X mais 2. Você travou foi R$2, né? Se o seu preço for 100, travou 2% do preço, né? Então o preço, o termo, é uma ferramenta que você tem realmente a fixação do lucro, a fixação do preço. A sua preocupação passa a ser só produzir, né? Só que o que ele tem de negativo, né? Primeiro, você antecipa a escala para o frigorífico. Você fala, às vezes, com 3, 4, 5, 6 meses de antecedência. Isso é muito polêmico, né? Tem gente que acha isso muito ruim, que chega ao ponto de não fazer, e outros que sabem e acham que isso aí não tem muito problema, né? Aliás, mas é sempre polêmico. Quem não usa, quem não tem intimidade com essa modalidade, a maioria critica, né? Porque acha que o frigorífico está antecipando o boi, e lá na frente o boi vai cair porque está antecipando. Eu vou dar um exemplo do Minerva, porque o Minerva é o mais, vamos falar, agressivo nessa modalidade. É porque é um frigorífico exportador e ele precisa cumprir contrato lá na frente, então ele precisa de uma maior garantia de boi. O Minerva, que é o frigorífico mais agressivo do mercado nessa modalidade, só mata 25% da escala com boi a termo. Então você ainda tem muito espaço ainda. Eu falo que se você pegar uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros e pegar 3 copos, que são os 3 frigoríficos que fazem essa modalidade, e encher os 3 copos, vai sobrar muita coca dentro da garrafa. Então isso aí é meio polêmico, mas eu acho que não é tão assim igual o pessoal fala. Tem outra coisa também. Se a gente pensar, o que o boi a termo na prática faz? Quando você negocia antecipadamente com o frigorífico, aquele seu boi deixa de existir para o mercado. Ele não está mais disponível. É igual milho disponível, né? A gente escuta muito esse termo. Esse boi não é mais disponível. Então, num ambiente de oferta restrita, por que é restrita? Porque é pouco. E o termo tira mais um bocado desse pouco e tira para fora. Então, o que era pouco fica como dos outros, mais pouco ainda. Então, existem vários estudos mostrando que em ambiente de oferta restrita, o termo ajuda até na elasticidade do aumento. Da mesma forma que num ambiente de oferta extremamente grande, ele acaba ajudando o movimento de baixa. Então ele é um amplificador de movimentos, tanto da alta e talvez quanto da baixa. E não de conter a alta, como muita gente fala. Tem estudo com ciência atrás disso que mostra, né? Agora, por outro lado, ele precisa do tal do GP e do GF, né? Então, quando você fez o preço, determinou o seu preço, se o seu custo explodiu, a Inês é morta. Você vendeu achando que ia ter uma rentabilidade e vai ter outra. Você fez um compromisso para entregar X bois na data tal, você tem que ter o X bois na data tal. Você precisa de gestão disso aí, né? E você fica amarrado comercialmente com aquele parceiro que fez esse negócio com você, até esse negócio se concretizar, né? De repente você pode ficar sabendo uma notícia ruim no meio do caminho desse parceiro, né? Isso é ruim do termo, né? Então a gente não está aqui para defender nem atacar. O nosso objetivo é explicar as ferramentas. Eu gosto da 1, da 2, da 3 e da 4. Não, a 2 eu não faço. Cada um é que vai saber, né? Mas vamos entender. E outra coisa para finalizar o termo que é muito importante. Todo mundo fala, não, termo é tranquilo. Tem 3 tipos de termo no mercado, didaticamente falando. Desculpa aqui, que eu sei que tem gente que é professor disso, né? Mas a ideia é trazer o raciocínio do mais simples possível para nivelar o entendimento, né? Então, qual que é um primeiro termo? É o que a gente chama do termo a fixar, que a gente não gosta dessa opção do termo. É aquilo que eu falei para vocês, o sujeito fala, não, eu vendi meus bois, vou receber o CPEA mais Prêmio Europa de 2, que seja de 3, seja lá do que for. Você não travou boi nenhum. Você pôs foi a referência de preço, mas isso não é trava,
não é proteção. É, né? e tem, por exemplo, exemplos de pessoal que faz esse tipo de venda, que o Rodrigo falou, eu, a Laura, não gostamos disso, porque além de você indexar o preço, não travar, teoricamente você vai alimentar um sistema que vai te puxar para baixo. Então você vai fazer uma retroalimentação negativa. Então você vai dar corda para te enforcar. Por isso que não é uma modalidade que nós usamos, nada contra quem usa, isso é opção. Mas o ideal é até você, por exemplo, se você tiver boi em Goiânia, e você procurar indexar, se você gostar dessa modalidade, talvez indexar num CPEA de outra praça que não seja sua, justamente para você não alimentar a sua própria praça, para te trazer para baixo. O segundo tipo do termo é o termo com preço fixo. Esse, se for para fazer termo, é via de regra o que a gente recomenda, né? Que é você obter o preço do boi que você vai entregar através da bolsa. Você faz um acordo com o frigorífico, né? Olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ter uma quantidade boa de boi dentro do ano. Que preço que você me faz em termos de diferencial de base com a bolsa para eu efetivar meu termo com você? Hoje o diferencial de base de Goiás está na faixa de R$20 por arroba. Muito mais alto, o dobro do que era um ano atrás. A média de 2015 foi 10, hoje é 20. Então, você pode negociar com ele um diferencial de base X, a hora que você viu na tela da bolsa um preço tal, aquele é o preço do seu boi, você passa a escolher o preço. A gente fica muito confortável com isso, porque a gente começa a entender que a gente manda no preço, né? E você pode colocar o diferencial de base fixado ou a fixar. A gente gosta, já que vai fazer o termo, né, faz logo o termo com diferencial de base fixado, né? E o termo de preço mínimo, que nada mais é do que uma opção de venda que a gente vai falar em seguida, né? Vamos dar um exemplo prático aqui para ficar mais claro o entendimento. Isso aqui com um número bem real do mercado, ó. Vamos pegar aqui, você comprou um bezerro de 7 arrobas por R$200 a arroba, no início da safra de chuva. Você vai colocar 5 arrobas nesse bezerro, que vai transformar ele num garrote por R$85 cada arroba, né? E você vai levar esse bezerro que se transformou num boi magro para um confinamento de R$120 a arroba colocada lá no confinamento. Se você somar 7 com 5 com 7 dá 19 arrobas e fizer a média ponderada disso aqui, ó, dá R$140 o custo desse animal, né? Custo médio da arroba. Então vamos pegar o termo a fixar. Ok, preço do boi é o custo, melhor dizendo, não é preço, o custo é 140. A bolsa, o máximo que a bolsa foi, há uns dias atrás, foi 167 para outubro. A gente está simulando um bezerro que vai ser transformado num boi gordo para outubro. Você travou CPEA mais 2, mais 3 de Europa. Vamos falar que é 3 de Europa. Qual que é o seu lucro e qual que é o seu preço? Você não sabe. É aquela primeira opção. No termo com preço fixo, vamos pensar aqui, ó, o custo é o 140, a bolsa 167, máximo preço para outubro, que foi agora, hoje é 162 e uns quebradinhos. 163. Vamos falar que você negociou um diferencial de base de 15,5. Tem diferencial de base bem melhor no mercado, mas vamos falar que seja 15,5. 167 menos 15,5, o seu preço vai ficar 151. Ok. 151, o seu custo é 140, você vai ganhar 11,50 por arroba. Esse é o seu lucro. Vezes as 19 arrobas vai dar 220 por boi. Então, nessa simulação, quem fez o termo com preço fixo sabe que o lucro é 220. Só precisa produzir, né? Mas isso é a nossa obrigação. E, de novo, é o que a gente mais gosta de fazer também. Vamos ver a opção do preço mínimo. O termo de preço mínimo. Você tem um boi que te custa 140 e o frigorífico fala para você o seguinte, ó, com o outubro a 167, eu vou te vender um seguro no preço de 160. Quer dizer o quê? Você não vai receber menos do que 160. Tá? É um seguro, igual segurar a caminhonete. Você não vai receber, se a caminhonete bater, você vai receber outra. Ou seja, se o preço cair de 160, você vai receber 160. E eu vou te cobrar R$2 para fazer, para você ter esse seguro. Né? É o prêmio, é a pólice. Você liga lá no corretor, ó, preciso segurar uma Hilux, quanto que custa? Né?
Custa bastante, né? Aqui no nosso caso é R$2. O que essa conta vira para o produtor? A conta mínima. Na pior das hipóteses, que é o preço lá em outubro for muito ruim, for abaixo dos 160, você vai receber o quê? Os 160, você não vai receber menos. Menos não vai. Menos os 2 que você pagou, que vai virar 158. Que você pagou 2 de prêmio, né? Menos os 15 de diferencial de base, você vira um preço líquido seu de R$ 142,50. Como o seu custo era de 140, você fica com um lucro só de R$ 47,00 por boi. Então aqui é a brincadeirinha do Silvio Santos. Ou seja, o que você prefere? Você prefere ter 220 na sua mão por boi, ou você prefere ter 47,50, e eu te garanto que não é menos que 47,50, mas se o boi explodir, você ganha junto. É cada um que sabe, isso aqui é uma aposta. Se você acha que o boi em outubro vai muito acima do 1,67 e quer se proteger de um peteco, não quer ter prejuízo, que prejuízo você não vai ter nunca, né? Na pior das hipóteses, você vai receber 158 menos 15, 142. Como o seu custo é 140, você se protege do prejuízo, mas você abre mão do lucro para isso. E aí é opção, né? Eu e o Ricardo, a gente gosta muito desse do meio aqui. Porque se esse é um negócio que te garante, é igual a pergunta do Silvio Santos, né? O Silvio Santos falou, olha, dona de casa, na 8ª pergunta, você quer sair agora com 220 na mão, ou você quer ir para a próxima pergunta? Se você for para a próxima pergunta, eu não vou deixar você sair com menos que 47,50, mas eu não sei quanto que vale a pergunta. É essa a opção que vocês fazem quando vocês optam por um termo de preço mínimo, né? E isso, às vezes, as pessoas não têm esse entendimento, né? A terceira ferramenta é o mercado futuro, né? Então, nós falamos já de duas, mercado spot e opção, e termo. Agora, termo com as suas 3 opções, né? Vamos falar agora do mercado futuro. O que é o mercado futuro? Né? De novo, desculpando alguém que já usa o mercado futuro no dia a dia, que a gente sabe que tem gente que faz isso, mas vamos nivelar o conhecimento. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, pode interromper. Às vezes está com a pergunta meio já na cabeça, pode interromper na hora. Fica à vontade. Contrato futuro, um contrato significa o quê? É um papel de 330 arrobas. Né? Por que é 330 arrobas? Porque quando começou o mercado futuro lá na Bolsa, tinha entrega física. E aí era um caminhão com 20 bois, na época a boiada era mais leve, terminava mais leve, né? Um boi de 16 arroba e meia. 20 bois dá os 330 arrobas, né, Ricardo? Aí acabou porque o pessoal às vezes comprava Nelore e recebia Gabiru. Aí dava confusão demais, aí pararam. Então hoje não tem entrega física no contrato futuro. O ganho ou a perda, quando você entra no contrato futuro, é a variação no valor da arroba. Ou seja, se você comprou um contrato futuro, quer dizer o quê? Você tem o equivalente a 330 arrobas. Imagina você comprou uma balinha por R$1. Amanhã a fábrica de bala quebra, a balinha é muito gostosa, ela vale R$1,50. Você está com a balinha no bolso. O que você comprou, que era 1, você vai vender por R$1,50. Então, quando você está comprado e a mercadoria sobe, você ganha dinheiro. Isso é o que a gente chama de ajuste. E esse ajuste é feito diariamente. Todo dia, no final do dia, apura a variação do preço da balinha ou da arroba do boi e transfere para a sua conta ou retira da sua conta o valor da variação. Né? Detalhe, você pode comprar um contrato, que é esses 330 arrobas agora, e vender daqui 10 segundos, ou vender daqui 1 dia, ou 10 dias, ou ficar com esse contrato vários meses. A opção é de vocês. Desde que tenha liquidez. Precisa ter... Toda vez que alguém compra um contrato futuro, são 2 pessoas que estão amarradas. Tem alguém vendido naquele mesmo contrato. Tá certo? E os contratos futuros já existem para o mês presente e para todos os meses do ano. Inclusive 2017 já tem para maio de 2017 e para outubro de 2017, né, Ricardo? E a finalidade, quem mexe com isso, qual que é a finalidade? Vocês lembram? A finalidade do termo é fixar lucro. Né? Finalidade do mercado futuro é ganhar com as oscilações do mercado. Eu quero ganhar na alta do mercado. Essa é uma opção. Essa é a finalidade de quem mexe com o mercado futuro. Tem muita gente que, por exemplo, a gente indica fazer um termo,
usar a ferramenta e o cara fala assim, Ricardo, eu não vou fazer o termo não, porque eu tenho medo, já está me dando 3%, eu entendo, mas eu acho que o mercado vai subir mais. Falei, então faz o seguinte, faz o termo e vem aqui na bolsa e compra papel. Você não está achando que vai subir? Você não quer especular? Aí o cara não vai, a coragem é pouca. Entendeu? Que aqui o negócio já é diferente, né? Que aí eu tô rico, tô pobre, todo dia, né? Então, para a gente entender, vamos fazer um diagramazinho ali, ó. BGI é a sigla que a bolsa chama do mercado do boi, o boi gordo, BGI, né? Então, quem está na posição comprada, eu vou apontar aqui só para o lado de cá, aqui, ó. Quem está na posição comprada e o mercado sobe, o ajuste é positivo. Ou seja, tem uma pessoa que está na posição vendida, o dinheiro sai na conta dela e vai para você, todo santo dia. Então você comprou um contrato de 330 arrobas, subiu R$1 o boi, no final do dia, na sua conta corrente, vai entrar R$330. No final desse mesmo dia, do cidadão que está na ponta vendida, vai ter lá menos 330. E essa brincadeira é diariamente, o ajuste é diário, né? A apuração é diária. E tem a outra possibilidade, que é quando você entra, na posição vendida e o mercado cai. E aí o seu ganho também é positivo. Porque imagina, você tinha um carro velho, você vendeu ele a 100, amanhã o carro vale 90, ou seja, quem vendeu e o mercado cai, você ganhou, você segurou aquele valor, né? Então o mercado, quem está na posição vendida e o mercado cai, o ajuste é positivo. Da mesma forma, tem o sujeito comprado, que falou, não, eu vou comprar porque está barato, vai subir. O dinheiro sai da conta dele e vai para o de cima. Então vocês estão percebendo que tem duas possibilidades no mercado futuro. Quando a gente pensa em fazer a proteção de preço, né, você tem o boi, você quer entrar no mercado futuro para fazer a proteção de preço, é essa posição que você tem que fazer aqui. Você tem que vender a bolsa. Por que vender a bolsa? Se o boi cair, o dinheiro entra na sua conta. Você vai receber menos do seu boi no físico, mas lá na sua conta corrente, essa diferença vai estar lá depositada para você. Agora é interessante isso aí que o Rodrigo acabou de falar. Quando a gente quer fazer um hedge, o pecuarista tem que sempre vender na bolsa, porque se o mercado cair, ele recebe financeiramente. Mas na bolsa, olha como é que é engraçado a posição dos players na bolsa. Teoricamente, é isso que o Rodrigo falou. Pessoa física, que 90% corresponde a pecuaristas, que gostam de boi e que operam na bolsa, teriam que estar vendido. E pessoa jurídica não financeira, que no caso são os frigoríficos, teoricamente teriam que estar comprados, porque se o boi subir, ele está comprado e ele recebe também financeiramente. A bolsa trabalha ao contrário. Se você pegar a posição dos players no mercado hoje, frigorífico está sempre vendido e pessoa física sempre comprada. Então, para você ver, o pecuarista, ele aposta tanto sempre na alta, que ele, às vezes ele tem o boi, mas ele quer comprar na bolsa. E aí quando a bolsa cai, ele perde, porque ele tem o boi e não vendeu, então o preço do boi caiu, e ele perde financeiramente, porque ele está comprado na bolsa e o mercado caiu. Então ele está especulando duas vezes. Então quando um pecuarista compra na bolsa, ele está especulando duas vezes. Porque ele tem o boi, então se cair, ele perde com o boi e perde na bolsa. O que é o importante daqui de entender a ferramenta? Esse ajuste é diário. Então, se por um acaso você achou que o mercado ia em tal direção e ele foi na direção oposta, quer dizer o quê? Todo dia vai sair um dinheiro da sua conta lá. Então, isso para a fazenda, para quem tem propriedade, para a pessoa física, isso é muito desafiador, é muito complicado. Ter o tal do ajuste negativo. Então, a gente está ficando meio raro, né, pessoas usarem essa ferramenta para proteção de preço. E até por conta do volume, a bolsa vem diminuindo liquidez. Então o especulador, o que dava oportunidades maiores para a gente, andou saindo da bolsa. Então o próprio volume também não está ajudando muito a fazer o hedge direto. Então a gente acabou a terceira ferramenta, que é o mercado futuro. Agora, todo mundo muita gente acha que a bolsa tem só o mercado futuro, e ela tem um mercado muito crescente, que é o que a gente chama de mercado de opções. O que é o mercado de opções? A melhor analogia é o seguro de carro. Então vamos entender um pouquinho mais. Primeiro, o que é
Os detalhes. A finalidade, se a finalidade de quem faz o futuro é ganhar com a oscilação de preço, já a finalidade de quem mexe no mercado de opções é remunerar custo e ter uma garantia de margem mínima. Nós vamos entender isso aqui mais para frente. Ou seja, quem entra no mercado de opções, ele entra para não ter prejuízo, se prevenir do prejuízo, mas não fixar lucro, ok? Vamos seguir para frente, daqui a pouco vai ficar mais claro isso. O contrato também é de 330 arrobas. Por que a gente está falando que o contrato é de 330 arrobas? Ora, se você tem 1.000 bois para vender de 19 arrobas, você tem 19.000 arrobas. Você divide por 330 para saber quantos contratos você tem que comprar ou vender, enfim, da bolsa ou do mercado de opções. Então, tudo não é boi mais, é arroba. E funciona como um seguro de carro, ou seja, você compra esse produto, paga o prêmio para ele na hora que você compra o seguro e ele é seu, não te custa mais nada. Você pode usar se bater o carro ou não usar, mas ele é seu. Acabou a brincadeira. Então ele é mais tranquilo porque ele não tem esse ajuste diário. Opa, comprei, subiu, ganho dinheiro, perco dinheiro. Não, acabou. Te custa tanto esse seguro. Então a caminhonete aqui custa R$5.000 seguro. Você quer? Quer. Está aqui os 5.000, acabou. 1 ano você fica tranquilo. É exatamente esse mesmo raciocínio. A gente chama que a perda é limitada. Você sabe o que você vai perder. Que no caso do seguro, se você não usar, não bater o carro, você sabe o que você perdeu, o que foi o que você pagou durante o ano. A opção é tranquilo por conta disso. Você comprou o seguro da caminhonete, pagou 5.000 e não bateu a caminhonete, qual que é a sua perda, entre aspas? R$5.000. Só que esses R$5.000 é o que você se dispôs a pagar para ficar tranquilo. A caminhonete está lá fora, você não está preocupado com a caminhonete. É o mesmo raciocínio aqui, né? E nós vamos fazer, para ficar mais claro o entendimento, nós vamos avaliar os 3 cenários de boi nesse ano. No começo do ano, a maioria dos analistas perguntava como é que vai ser o boi no ano. Teve uma turma pessimista que falava, o boi é meio complicado em 2016. E a maior parte dos analistas falou o seguinte, o boi vai variar muito próximo da inflação, potencialmente um pouco acima. Qual é a inflação projetada para esse ano? Entre 7% e 7,5%. Toda segunda-feira, o Boletim Focus do Banco Central atualiza esse valor. Ele está nessa faixa, de 7% a 7,5%. Pois bem, então vamos pegar a informação. Se a maioria dos analistas acha que o boi acompanha a inflação, em outras palavras, a maioria dos analistas acha que o boi sobe de 7% a 7,5% em 2016, frente a 2015. Tá? Nós vamos avaliar esse cenário do boi subindo exatamente o que subiu a inflação, do boi subir acima da inflação e do boi subir mais abaixo da inflação, usando a ferramenta de opções agora, ok? É isso aqui, vamos pegar aquele boizinho de 19 arrobas, um boi para outubro, no valor de 1,67, que de novo não é mais 1,67, hoje é 1,62, mas esquece isso. O diferencial de base de 15,50 que dá aquele lucro de 220 por boi, que é aquele mesmo raciocínio que a gente fez ali para trás, né? E o nosso seguro é um seguro da baixa que tem o nome de put. Nós vamos ter um seguro de R$160 que vai custar R$2 por arroba. Rodrigo, deixa eu só explicar por quê. O Rodrigo está falando que o preço do mercado futuro aí na simulação dele é 1,67. E nós estamos falando do seguro a 1,60. Por que isso? Porque quanto mais longe lá do 1,67 ele tiver mais para abaixo, mais barato fica o prêmio. Por exemplo, se a gente cotar um seguro de 1,65, ele vai custar provavelmente R$4. Então você tem que tirar daquele número de 1,67, quanto mais para baixo, mais barato fica. Eu gosto da analogia que é o seguinte, só um minutinho, Rogério. Que é tipo assim, você vai lá e compra a caminhonete Hilux, aí você coloca roda, lona, som, rádio amador, tudo, e você quer pôr tudo isso no seguro, logicamente vai ficar mais caro. Então, só para fazer essa analogia, pois não, Rogério? Justamente ao contrário. Nós não tiramos 7 ali para dar R$2. Se eu for fazer o seguro para participar da alta, se eu pôr 7 para cima, fica os mesmos R$2. Entendeu?
Você tem essa opção de fazer um contrato de fornecimento com o frigorífico durante um ano e ele te travar um diferencial de base. Não, o CPEA não. Você vai travar, por exemplo, você vai travar com o frigorífico, você vai travar o diferencial de base, por exemplo, o Goiás, ele vai falar, ele gostou do C, você tem uma boiada boa perto do frigorífico, em vez de 20, ele vai te fazer 15, para você fornecer 10 mil bois durante o ano. E você vai usar a BMF ou o CPEA lá de São Paulo, Exalc, BMF, se você não travar, menos esse diferencial. Você tem a opção de travar sim. Existem dois seguros, o da alta e o da baixa. Nós vamos explicar o da baixa, que uma vez entendido o da baixa, o da alta é só virar a chave para cima, né? Então, daqui a pouco a gente fala do da alta, mas pode perguntar. Só para ficar mais claro entender, vamos supor que você vai fazer um boi a termo, fez ele lá em abril, lá, quando bateu no 167, com um diferencial de 12, virou um boi de 155. Isso aí já está amarrado. Aí você vai lá na opção e faz um seguro a 175 se o boi estourar, certo? Só que você fechou esse contrato de opção em abril. Vamos dizer que esse boi vai morrer só em outubro, mas em agosto a bolsa bateu os 175. Eu já posso realizar ou esse contrato de opção eu só realizo na data do abate lá? Não, você pode exercer ele no meio. Aí eu já garanto o meu resultado. Você pode exercer ele no meio. Você pode exercer ele no meio. Não é muito vantajoso, porque como você fez ele em abril, você pagou um prêmio mais caro por causa do tempo. Como você fez uma opção para outubro, quanto mais longe também é outro peso dentro do cálculo do prêmio, é o tempo também. Além de estar ali perto do dinheiro que a gente fala, é o tempo. Então, como você fez ali em abril para matar em outubro, ela custou mais caro. Por exemplo, se você for exercer ela em setembro, só está faltando um mês. Na hora de você sair, o cara vai querer te pagar baratinho, te vender baratinho. Entendeu? Porque tá perto. Então, esse prêmio que você pagou vai baratear. Então não é vantajoso. Normalmente a gente deixa a opção você deixa para fazer mais próximo de estar do abate, no caso. Quanto mais perto, mais barato fica. Mas às vezes a oportunidade não está naquele momento. Entendi. Você vê que é um negócio. Ô Rogério, o que você está falando já é o passo 2, ou seja, você usar às vezes duas ferramentas em conjunto na mesma venda. Né? Então, fazer o termo e comprar uma opção de alta. A gente vai entrar nisso daqui a pouquinho. O objetivo nesse momento é entender o funcionamento do seguro. E o passo 2 é esse mesmo, é começar a usar as ferramentas conjugadas. Né? Então vamos lá, vamos pegar esse raciocínio aqui, ó. Vamos lá. Vamos pegar a primeira opção. O mercado subiu, o mercado em outubro, 1,67. Quanto que foi o outubro de 2015 em São Paulo? Vocês lembram? Preço médio de outubro de 2015 em São Paulo foi 147,51. Preço médio. Médio, São Paulo, outubro 2015. Então, se a bolsa em 2016 já foi no 167, apesar dela não estar mais, mas ela já foi, vamos falar que ela volte lá. Quer dizer o quê? A bolsa está falando para a gente, o boi vai subir 13% frente a 2015. Se pegar o preço de 2015 mais 13, dá 167. 13% é acima da inflação. Então esse é o primeiro cenário, do boi subir 13% em 2016 frente a 2015. Ou seja, subir mais que a inflação projetada. E você, a primeira opção é o sujeito que não faz o prêmio. Então o boi foi lá 167, você não gasta nada com o prêmio, porque você não vai comprar. Você não interessou nessa ferramenta. E vamos falar que o boi foi a 167 mesmo. Chegou outubro desse ano, lá em São Paulo era 167. E vamos manter as mesmas balizas para os mesmos números ficar em fácil entendimento. O diferencial de base, vamos falar que ele foi os 15,50. Você vai ter o quê? 151,50. Ou seja, um lucro de 220 pila. É aquele exercício que a gente fez, pura e simplesmente. Vamos pegar agora um pecuarista que falou, Rodrigo, eu gostei do seguro. Eu vou comprar um seguro de 160. Então, na mesma situação, o boi foi a 167, só que ele gastou R$2 com o seguro. Então, na prática, ele teve 167, menos o diferencial de base de 15, menos os 2.
Então o lucro dele caiu para R$180. Aí vocês podem olhar e falar assim, esse negócio de seguro é ruim, valeu a pena. Por que aconteceu isso? Por que não valeu a pena? Você comprou o seguro e não bateu a caminhonete. O preço foi lá no 167 mesmo, aí o seguro virou custo, tirou um pouco do lucro. Então, não, agora, quem que sabe se o boi vai ser 167 ou não? Ninguém sabe, né? Mas essa é uma possibilidade. Agora vamos ver a segunda possibilidade, que os analistas falam que o boi pode variar dentro da inflação. E o que é o boi variar dentro da inflação para outubro desse ano? É isso aqui, ó. 158,50. Por quê? 158 é a mesma coisa que você pegar o preço do ano passado e subir 7,5%. É a projeção de inflação do ano. Então, se o boi for R$ 158 e você não fizer o seguro, tá certo? Você vai receber os 158 menos o diferencial de base, 143. Olha o seu lucro lá, R$ 57. Então, se o boi variar dentro da inflação, que é a maior aposta dos analistas de mercado, e nós estamos nesse time, quer dizer que nesse cenário o sujeito vai ganhar R$ 57. E vamos avaliar o sujeito que falou, não, eu quero comprar, o cara que comprou o seguro. Ele pagou os R$2 e aí ele teve R$2 a menos, ou seja, o que era 57 virou 47. Então é a mesma coisa ali, ó. Fechamos outro cenário, a mesma conclusão, ou seja, quem pagou o seguro, no fim ficou com um lucro menor, né? Agora vamos pegar o terceiro cenário. Até agora, se o boi subir acima da inflação, não vale a pena fazer o seguro. Se o boi subir dentro da inflação, a diferença já ficou menor. Mas mesmo assim, o cara que fez o seguro, ele gastou R$2 a mais. Agora vamos analisar o cenário do boi subir abaixo da inflação, que não é nenhum absurdo isso acontecer no Brasil. Como é que é? 1,50? Mais 2, mais 1,50 ali, é por causa do prêmio, que é o 158, então a bolsa te remunerou em 1,50, porque veio abaixo do 160. Você comprou um seguro de 160, né? Como o boi veio a 158, você ganhou 1,50. Então você trava, ou seja, daqui para baixo não vem. Do 160 não vem, o seu menor lucro vai ser sempre R$ 47. De novo, agora vamos pegar o raciocínio da pior opção, né, que é o boi subir em 2016 um pouco abaixo da inflação, que está dentro da análise de boa parte dos analistas de mercado. Ou seja, o que é? É o 147 do ano passado e eu pus aqui 3%. Então, se o boi tiver o preço de outubro de 2015 em 2016, o mesmo preço, mais 3, é abaixo da inflação, mas teve uma altinha, né? A gente chega no preço de 152. Com 152 menos o mesmo diferencial de base, você toma um prejuízo de R$ 66 por boi, para o cara que não fez o seguro. Agora, o sujeito que fez o seguro, ele gastou os R$2, então ele teve 152, menos o diferencial de base, menos os R$2 que ele gastou, só que ele teve R$ 8 na bolsa, na conta corrente dele da bolsa lá. Qual que é o lucro dele? R$ 47,50. Então olha aqui a diferença, ó. Se o boi, resumindo, se você comprar o seguro da caminhonete e não bater, que nessa nossa simulação, o não bater a caminhonete é o boi subir acima da inflação, realmente o prêmio acaba sendo um custo. Mas se você comprar o seguro e a caminhonete bater, você está coberto, você nunca vai ter menos do que R$ 47,50 do lucro. Então, o que fica claro nesse momento? Quem opta por um seguro, ele se protegeu do quê? O que esse cara aqui se protegeu no fim das contas? Ele nunca vai ter prejuízo. Ele pode ter um lucrinho pequeno, mas prejuízo ele não tem. E ele optou por participar da alta, só que a alta não veio. Então, dependendo do que acontecer, é uma aposta. Então, aí voltando um pouco à conversa, se você tem uma boiada que não é uma boiada, que aquele patrimônio está comprometido para pagar uma conta, e você tem certeza na sua cabeça que o boi é muito firme e ele vai muito acima do 167. Ele vai subir muito mais que a inflação. Mas você não quer ter prejuízo. Fala, prejuízo eu não quero ter. Esse é um produto. Ó. Você não acha que o boi vai explodir? Compra o seguro e fica quietinho. Quietinho, porque se ele explodir igual você está achando, ou seja, se você não bater a caminhonete,
o máximo que vai acontecer é você rasgar aquele prêmio, você rasgar o que você pagou. Para quem não depender da pecuária para viver, é um negócio até razoável. Agora, quem precisar comer dela, aí já tem que pensar outras ferramentas junto. Então, o seguro da alta é exatamente a mesma coisa, só que é para cima. Então, é exatamente a mesma coisa. A gente compra, paga um valor para ter aquele papel na mão, aquele direito, né? E se o boi explodir, ali você ganha quando? Quando o boi sobe. Né? Então, você pode fazer as ferramentas conjugadas, como o Rogério perguntou. Vamos seguir aqui. Então, o que a gente, no fim das contas, a gente viu? Né? Todo o nosso exemplo foi no mesmo boi, que, de novo, recapitulando, era um boi que ia ser vendido em outubro pelo maior valor que a Bolsa foi há uns dias atrás, com um diferencial de base de 15,50, que dá 151. Como o custo naquela simulação era 140, você tem R$ 11,50 de lucro, vezes 19 arrobas dá os 220. Só estou consolidando, recapitulando a conta que a gente já fez. Tá certo? Agora vamos falar o seguinte, ninguém dá conta de acertar preço. Vamos falar que o preço cai a 1%. Ele não é 167, ele é 1% abaixo. Ou seja, o seu 151, aqui do Goiás, né, 167 é São Paulo, o 151,50 menos 1%, se alguém fizer aí na calculadora, vai ser 150. Ou seja, vamos falar assim, o boi em vez de ir a 151,50 em outubro, ele foi a R$150. 1% só de queda. Em vez de 220 de lucro, você teve 190. Então, com 1% de queda, você perdeu R$30 por boi. R$30 num lucro de 220 é exatamente 13% do lucro. Então, pensa bem, 1% do preço impacta 13% do lucro. Se a gente tiver o neurônio para funcionar, 3,67% do preço impacta 50% do lucro. 7,34% de preço a menos impacta 100% do lucro. Vocês sabem o que é o boi cair 7%? É o boi, ao invés de 151, alguém já fez a conta, 140. Vocês viram, por acaso, faz tempo que o frigorífico tentou baixar R$10 do dia para a noite o boi? Faz, né? Foi no começo de março. Então, no começo, veja bem, nesse cenário, se o boi cair R$10, você perde 100% do seu lucro. Isso quase não aconteceu do dia para a noite, mas eles tentaram fazer. Podia ter acontecido, mas não aconteceu. O que a gente quer dizer com isso aqui? É fácil de perder o lucro e ficar só com o prazer da criação. Então, vocês precisam, na nossa visão, passar a usar essas ferramentas combinadas para não... o risco é muito grande. De novo, a cada 1% é 13% do lucro. Então, essa é a mensagem que a gente queria deixar aqui para vocês. Né? Em última análise, isso aqui é a consolidação, ou seja, não existe ferramenta perfeita. O que a gente acha que é o bacana, e aí é a pergunta do Rogério, é usar estruturadamente, em conjunto, essas ferramentas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu quero fazer venda de boi balcão. Eu sou valente, eu acho que o boi em outubro vai embora, eu quero fazer a ferramenta de boi balcão, eu quero fazer a ferramenta spot. Eu quero ligar lá e deixar o boi ficar pronto, eu não tenho problema, eu vou levar ele para o coxo, eu vou investir na ração da Paraíso, a silagem em casa eu mesmo tenho, e o boi vai lá no 167 que deixa comigo que eu sei onde é que vai o mercado. Rapaz, você pode ser valente o tanto que for. Por que você não usa, além da ferramenta número 1, que é a venda spot, um segurinho? Compra um segurinho de R$1 por arroba, porque se acontecer um peteco no mercado, prejuízo você não tem. Você fica no máximo com um lucrinho de 20, 30 conto por cabeça. Mas lucro pequeno não quebra ninguém. Prejuízo pequeno quebra. Então, o bacana é você usar as ferramentas conjugadas. Quer falar alguma coisa? Nós já tivemos operações, inclusive com o sogro do Rodrigo, que nós usamos 3 operações. Nós usamos a opção de venda, a primeira, porque o mercado estava em alta, esse seguro de venda fica barato. Nós entramos com ela, depois o mercado subiu, nós fizemos a opção, o termo,
Quando o mercado caiu, nós fizemos opção de compra. Então, você vê que você pode usar até três ferramentas dentro de uma venda de boi, de um lote. Um exemplo de 300 bois, por exemplo, acho que foi naquela época, foi 360 bois. Então, pois não, pode falar. Muda. Boa pergunta. Tem várias eles usam o pessoal que dá preço de opção desse prêmio, eles usam vários itens para fazer esse cálculo. Vou te falar três básicos. É o preço que o mercado futuro dá do preço que você quer fazer a opção, é um. Seria o preço da caminhonete. Entendeu? Por exemplo, sua caminhonete é zero, está valendo o tabela FIP. Então, assim, é o preço que está o mercado futuro. Quanto mais alto o preço do mercado futuro, ou seja, quanto mais alto o preço da caminhonete, mais caro vai ser o seguro. Exatamente. Outra coisa é a volatilidade do mercado. Por exemplo, o mercado futuro entra num período de volatilidade muito grande. O dólar, a carne está ruim, o mercado fica oscilando muito. Isso o cara que vai te fazer a opção, ele vai colocar isso na conta. No exemplo da caminhonete, a volatilidade é você, eu e Ricardo. Homem dirigindo, o seguro é mais caro. A nossa volatilidade, bater carro, anda, sobe, acelera, tá uns que é mais braço. Né? Ou você morar em São Paulo, porque lá é uma movimenta maior, de você morar lá na Carlândia, um exemplo. O outro é o tempo. Quanto mais em janeiro você quiser fazer uma opção para outubro, como o tempo é muito grande, o cara analisa que o risco dele também é muito grande, é muito tempo para chegar lá. Então ele vai calcular isso aí. Então é esse mix que faz o cálculo que o cara vai te dar o preço. E é interessante que eu não gosto nem de entrar nesse assunto, assim, porque é tão complexo. Por exemplo, às vezes o cara que te dá um valor de um prêmio, por exemplo, de R$2 para uma opção de boi, o cara está lá nos Estados Unidos, ele não entende nada de boi e ele está operando a volatilidade. Ele te vendeu uma opção com um prêmio com 10,5% de vol, que eles falam, de volatilidade. E aí se ele ganha, se subir, a volatilidade diminuir ou aumentar. Então é um negócio interessante isso aí, que às vezes o cara não entende nada do negócio nosso e ele está dando o preço que ele está operando. Ou a volatilidade, ou o tempo, entendeu? Então ele faz esse mix. Então é um negócio interessante, mas eu nem entro no mérito disso aí, dentro do estômago deles lá não. O tempo, nessa analogia do Ricardo, trazendo para o seguro do carro, é fazer um seguro de 1 ano. Imagina você chegar lá na seguradora e falar, eu quero fazer um seguro de 2 anos da caminhonete. É mais caro do que fazer um seguro de 1 ano. Você comprar um seguro para maio é um preço, para julho é mais caro, para outubro é mais caro. Porque a ponta de lá que está amarrada, ele tem mais tempo para o mercado variar acima ou abaixo do que você segurou. E a outra ponta é que te paga. Quando aquele seguro nosso de 160, naquela simulação o boi foi a 152, esses R$8 que entrou na sua conta, saiu da conta do cidadão lá atrás. Então, quanto mais tempo ele ficar exposto a esse risco, a essa chance, mais caro ele vai te cobrar para poder te segurar o seu carro, no caso o seu boi. Então vamos seguir aqui. A conclusão... o outro exemplo que o Ricardo acabou de falar, só consolidando, que é exatamente o que a gente está falando aqui, o uso em conjunto. Imagina você fazer o seguinte, eu vou travar um boi no termo, tudo bem, Rodrigo, eu quero saber o lucro que eu vou ter. Eu gostei desse termo com preço fixo. 152 para outubro, me cobre meu custo, dá a margem que eu quero. Rapaz, mas eu estou preocupado, eu estou com a pulga atrás da orelha que não tem muito boi em 2016. Mas eu quero fazer o termo. Só que eu estou com medo de fazer o termo e ficar chupando o dedo se o boi foi acima. O que você pode fazer? O exemplo que o Ricardo deu, que aconteceu com a operação nossa em 2013. Você faz o termo no 152 e espera o mercado baixar. A hora que o mercado chega num valor de 152 com um seguro interessante, você compra o seguro da alta. Isso fica muito bacana, por quê? Se o 152, ok? Para baixo de 152, o frigorífico não vai te pagar, vai ser sempre o 152, não vem. O mercado em Goiás pode vir no 130, que o seu acerto vai vir no 152. Só que se o mercado em Goiás tiver 160, o que acontece?
O frigorífico vai te pagar os 152, só que na bolsa vai estar o seguro da alta te complementando. Deixa eu só complementar que é o tanto que ela... O Rodrigo, o exemplo você deu. O Rodrigo colocou um exemplo de um boi outubro a 1,67. Então, imagina o cara que fez um termo a 1,67, menos o diferencial de base, e agora o mercado caiu ontem e chegou a 1,62. Olha que gostoso agora ir comprar uma call. Ele tirou do dinheiro, o mercado veio, baixou e agora ele consegue comprar uma call. Provavelmente ele vai conseguir comprar uma call barata no mesmo preço que ele fez o termo. Então, ele vai ficar praticamente, a gente fala que é o mundo perfeito, porque ele vendeu a 1,67 e fez uma opção para participar da alta acima do 1,67. Que for acima do 1,67 ele participa. Então ele está 100% seguro. O que eu falei para você na hora que a gente entrou ali? Eu vim de Rio Verde agora, estava dando uma outra palestra, falei, Ricardo, quanto que está o outubro na bolsa? 1,62. Qual que era a minha cabeça? Eu quero que o nego dê uma esfregadinha a mais nele, porque eu quero comprar um seguro de 1,65, 1,66. Né? Então fica bom, porque aí eu vou ter uma opção, né, de alta no mesmo preço do termo que eu fiz. Né? Então, agora o mercado em baixa, é por isso que a gente tem que ter tempo. O mercado em baixa é hora de comprar o seguro da alta. Mercado em alta é hora de comprar o seguro da baixa. Então agora o mercado, o outubro foi lá no 1,62. Você consegue comprar um 1,67 num valor razoável. Agora se o outubro tiver no 1,67, para ser um valor razoável, você tem que subir muito a pauta. Aí começa a ficar mais difícil do boi ir até lá. Então tudo tem a hora certa para fazer. Eu estou doido para sair raspando o contrato de call na bolsa, nesse momento, né? Até se judiasse mais um pouquinho nesse sentido, no futuro, até viabilizava um segurinho mais barato. Isso para quem fez o termo. Para quem não fez o termo, não precisa, porque aí se o boi subir, você vai estar com o boi. Detalhe, e se eu não conseguir comprar esse call? Está tudo certo. Eu estou tentando agregar, é igual a gente brinca, né? Você pegou o avião, está lá voando, né? Meu voo já está definido, meu plano de voo está tudo certo com essa boiada que eu travei. Eu quero um lanchinho agora. O lanchinho é a call, é poder continuar participando da alta. Né? E nesse jeito, nesse sistema de trabalho, né, a caixa, ou seja, com a caixa de ferramenta completa, você vê que a gente já está complicando um pouco mais. A gente está indo para a lição número 2. Né? Fez o termo e compra call. Deixa no físico e compra put. Você já vai combinando as coisas, né? Então, ou seja, você é o tal que a gente chama da caixa de ferramenta completa. Ali você passa a ter um alicate, uma chave de fenda, uma chave de boca, um martelo. É isso que a gente precisa, né? E aqui sim a gente chega nisso aqui, ó, que o Ricardo falou, né? É desagradável você ligar e perguntar qual que é o preço da mercadoria que você ficou lá 2 anos, 1 ano criando, né? Você começa a determinar qual é o preço que te agrada, e não o comprador do frigorífico, né? E aí, esse aqui, que é o mais bacana? Essa é a foto que eu acho que eu queria que vocês levassem, né, do exemplo. Tem foto que só acontece quando a mãe não está perto. Essa é uma delas. Né? Então, o Ricardo fez uma analogia perfeita. Acho melhor você falar da analogia do touro e do mercado. A analogia nós fizemos uma semana atrás, uma palestra, e quando chegou o tema da palestra, era trocando músculos por gestão. Aí eu falei assim, Rodrigo, nós vamos fazer uma analogia, já fizemos a do avião, vou fazer agora uma diferente. Que eu falo que o mercado, para nós, eu vou fazer uma analogia com o rodeio. Que o mercado, para nós, é o touro, e o pecuarista é o peão. Então não tem como medir força com um animal que pesa 10 vezes mais, 11 vezes mais que você. Se ele quiser ir para a direita, nada vai trazer ele para a esquerda. Então essa foi a analogia que eu fiz com o mercado. A diferença de força não tem como a gente peitar ele, não. Nessa foto, o touro é o mercado. Ou seja, se ele der uma lambida só, esse menininho vai longe. Né? Ou seja, se o mercado vir R$10 para baixo do dia para a noite, e tentaram fazer isso alguns dias atrás. Tudo bem, não conseguiram, mas tentaram. Isso é 100% do lucro dessa simulação com números reais em 2016. Então, isso aqui traz paz. Né? Você começa, a venda passa a não ser mais um estresse. Né? A gente, por exemplo, não está preocupado com o preço do boi agora em maio, porque já fez o nosso compromisso. Né?
Então, casando essas opções de venda, a gente fica em paz, e é isso que essa fotografia passa, né? Não vamos medir força, porque um esfregãozinho desse bicho, para ele é um esfregãozinho, para a gente pode quebrar uma perna, pode machucar bem, né? Ainda bem que a mãe estava longe. Gente, é isso. Esse é o principal da apresentação. São 15 para 5. O Rafael, agora eu vou propor um negócio para vocês. Agora está por conta de vocês. Eu e o Ricardo estamos meio como passageiro aqui, tá? Rafael falou o seguinte, que não podia passar das 5h30 a palestra, correto, Rafael? Então tem tempo ainda. Nós trouxemos uma simulação, uma planilha de avaliação de rentabilidade de boi. Palestra é essa, ela está pronta, está feita. Se vocês quiserem entrar numa planilha para a gente brincar um pouco como o uso da ferramenta, o que vira com a rentabilidade de animal de recria e engorda em 2016, aí a gente brincar uma meia hora, a gente resolve isso. Está na mão de vocês. Vamos lá? Agora vou ter a ajuda de um rapaz que está dentro lá da casinha, nosso amigo José Francisco. Enquanto o rapaz põe a planilha, eu vou só beber uma água, só um segundinho. Acho que assim tá bom. Ou mais um pouco, Zé. José Francisco. Falar Zé é meio complicado, né? Esse é o tal, né? O motorista, vou até deixar o motorista responder as perguntas. Aí é o seguinte, vamos pensar, o que essa planilha mostra para a gente? De maneira muito simples e direta, até simplista, mas é bom que seja simples para entender melhor como que a gente gosta de pensar em pecuária, tá? Nós vamos basicamente montar uma planilha em que a gente tem que colocar alguns dados produtivos, que são essas colunas. Acho que é melhor todo mundo acompanhar do mesmo lado, desculpe quem está do lado direito, mas fica mais longe. Eu vou falando, ali para quem está mais no canto vai ficar mais difícil de enxergar, mas vocês acompanham aqui e depois olha do lado de lá, né? Então, o que a gente vai fazer? Essa planilha é uma planilha muito simples, eu tenho certeza que tem gente com planilha aqui que faz a mesma coisa até mais elaborada, mas dá uma ideia do financeiro da atividade. A gente, basicamente, como é que essa planilha funciona? A gente coloca alguns inputs, ou seja, alguns dados produtivos, de que o animal custou, dados financeiros, da operação de recria e engorda de um animal. Qual que é essa operação? Vocês não precisam prestar atenção ainda na... Ah, Zé, isso, deixa assim. Ah, o menino está esperto, é isso mesmo, Zé. É uma planilha, assim fica mais fácil de vocês entenderem o todo, depois a gente entra no detalhe. Basicamente, ela tem 4 grandes colunas, ok? Igual vocês estão vendo ali. A primeira coluna, onde está pintado de vermelho, é onde a gente tem que colocar os dados dos animais. Tanto dados de produção, quanto dados financeiros. E essa simulação que está aqui, que a gente vai mostrar em detalhes com vocês, é uma viagem igual a gente propôs para aquele bezerro. Ou seja, é um bezerro de 6 arrobas em novembro de 2015. Nós vamos transformar esse bezerro num boi magro em julho de 2016 e levar esse boi magro para um confinamento. Ele vai comer nesse confinamento agosto, setembro, outubro e vai ser abatido no final de outubro. Ou seja, é um animal que tem um giro de 12 meses. É o que a gente procura fazer lá na fazenda. 97 a 98% dos animais a gente faz de giro anual. Tem que ser no máximo 1 ano. Eu estou pegando a opção mais desafiadora, pegando esse bezerrinho de 6 arrobas e transformar num boi gordo dentro de no máximo 1 ano. Né? Então, aqui, na segunda coluna, a planilha vai informar para a gente, né, o que aconteceu com a recria, porque esse animal vai ser recriado entre novembro e julho. Essa terceira coluna aqui, ó, a planilha vai contar para a gente o que aconteceu na engorda, que é aqueles 3 meses de coxo. E a quarta coluna, ela vai contar para a gente o que aconteceu na operação global, entre recria e engorda, que no fundo é o que importa para quem está nesse modelo aqui, nesse sistema de produção.
que você carrega teu custo? Eu considero o preço de venda para o mercado. Por quê? Confinar é uma opção. Então, se eu tenho um custo, nós vamos analisar ali, vamos falar que é 140 na recria, e o mercado está me pagando 155, e se eu achar que esse 155 me remunera e eu estou satisfeito, eu vou para o confinamento se eu quiser. Não, né? Pois é, ele entra no custo do confinamento a 155. Exatamente. Exatamente. Isso, no fundo, não vai mudar a conta toda, mas vai te permitir saber se... Tomada de decisão. Exatamente. Se a sua recria está te dando dinheiro ou não. Exatamente, se a recria... De onde é que você tirou o dinheiro? Veio do confinamento ou veio da recria? Não, sempre... Top. Beleza. Perfeito, o raciocínio para mim é esse aí. Mas é pessoal, tem gente que fala, não. Se a minha recria custou 142, meu boi vai entrar no confinamento por 142. Você vai matar a sua recria, você vai pegar seu relatório de análise financeira da recria. Deu R$0, porque você vendeu pelo que te custou, né? Então, você pode vender pelo mercado, né? Tá tudo certo, a análise global ela não muda, mas é importante para você tomar a decisão, igual o Rafa falou. Não, igual, a não ser o cara, por exemplo, não tem perfil de vender. Eu não vendo, nunca chama... Aí o cara faz a conta do... Nossa, a conta é importante. Tem confinamento que compra grão antecipado, aí ele acha que o milho dele está custando 30, não 47. E aí ele pode vender esse milho, né? Exatamente. Então, beleza, é isso mesmo. Então, vamos lá. E ela funciona exatamente assim, ó. Dados a gente coloca aqui, que está em vermelho. Ela analisa a recria, depois analisa a engorda com esse raciocínio que o Rafael comentou, e depois analisa a operação como um todo. Agora vamos lá, isso, Zé Francisco, fazendo um favor. Vamos aumentar o tamanho das letras. Isso, e subir, isso, beleza. A planilha começa, nós estamos no canto esquerdo em cima, ok? O que a gente precisa colocar lá? Aqui, ó, animal carimbo M3. O que é esse animal carimbo M3? É animal que lá em novembro tinha mais ou menos 180 quilos no meu sistema. E o destino dele é confinamento de segundo giro, que é o que lá onde eu estou mostrando. Por quê? Porque o meu carimbo 3, ele tem essa determinação. Cada um vai ter a sua. Isso é um modelo aqui, simplesmente. Esse animal é da fazenda Remanso, né, que eu não tenho, né? Ele entrou com 8 meses dentro do sistema de produção, e ele entrou, a recria, ele entrou dia 1º de novembro de 2015, e ele vai ser recriado até dia 25 de julho, ok? O animal entrou em novembro, vai ficar até julho. Ele entrou com 180 quilos, e eu estou colocando que esse animal vai ganhar 774 gramas de ganho de peso. Rapaz, da onde vem o 774? Vem do meu planejamento, do plano de voo para esse cidadão. O seu pode ser menor, o seu pode ser igual, o seu pode ser maior, não tem problema. Depois a gente até pode brincar o impacto de uma recria melhor ou pior no financeiro da operação como um todo. Tá? Alguma dúvida até aqui? É difícil fazer conta? Você tem que ter a obrigação de saber que dia que você começou a recriar, qual era o peso da bezerrada que você começou a recriar? Não tem desafio nenhum até aqui, zero. Bom, dados financeiros. Só um detalhe, rendimento de carcaça de 50% na recria. Né? Bezerrada de 180 quilos, 6 arroba. Padrão. Quanto que você pagou pela bezerrada? R$ 1.300 o bezerro lá em Jussara, em novembro do ano passado. Aqui um dado novo. Que dia que eu paguei o gado? Uai, a recria não começou dia 1º? Sim, ela começou dia 1º, só que você pode ter comprado o gado com 30 dias de prazo. Por que é importante pôr o dia da compra? Porque você vai fazer avaliação financeira. O ciclo produtivo é um período, mas o financeiro é outro, ok? Nesse caso, eu estou colocando que você comprou o gado à vista. Se você chegou na fazenda dia 1º, você pagou dia 1º, o gado foi comprado à vista. O preço de venda da recria é de R$ 150 arroba em julho de 2016. Era a previsão que eu tinha, foi até mais alto uns dias para trás, hoje está um pouquinho mais baixo. É um preço mais ou menos dentro, né? Lá, a hora que eu for vender, eu posso atualizar isso aqui, mas esse é o orçamento, é o plano de voo. Custo variável de nutrição. Aí eu chamei a turma da nutrição e falei, olha, eu vou querer transformar esse bezerro num garrote. Que produto que eu vou usar? Aí o Rafael virou e falou para mim, Rodrigo, você vai usar isso, isso e isso. Eu somei tudo e deu R$ 245 por cabeça
nesse bezerrinho para transformar num boi ao longo desse tempo, entre novembro e julho. Basicamente, isso reflete o quê? Reflete eu dar um sal com aditivo novembro, dezembro e janeiro, fevereiro um proteinado, um suplemento 0,1 e acima de março em diante um suplemento 0,3. Vai gastar mais ou menos isso. Detalhe, vamos falar que eu sou aquele produtor murrinha que só dou sal mineral sem aditivo, sem nada, entra ano e sai ano. Sabe quanto que eu gastaria de nutrição nesse período de tempo? R$ 28,00 por cabeça. Então olha aqui a primeira diferença. Quando vocês optam por um pacote tecnológico, por que que eu, Rodrigo, ao invés de gastar R$ 28,00, que é um orçamento para esse um bezerro comer sal mineral, eu vou gastar R$ 240 nesse período? Porque quando eu vou fazer conta com o gado de R$ 28,00, eu vou gastar muito menos, só que ele vai ficar muito mais tempo e vai me dar muito menos dinheiro. Só que eu tenho que ser bom. Em vez de dirigir um carro a 100 por hora, eu falei, não, pode deixar, me dá um carro aqui, uma Ferrari, que eu vou dirigir isso aqui. Então você precisa ter gestão financeira melhor, você precisa ter gestão produtiva melhor, porque o pior dos mundos é gastar os R$ 240,00 e não os 28 e ter o desempenho que você teria com os 28. Isso que nesse ano de 2016 não pode ser feito de jeito nenhum. Esse ano é o ano da eficiência. Então tem que ter eficiência na produção. Depois a gente pode brincar, essa brincadeira que eu estou falando, acontecer um desastre na recria para ver o que acontece com a conta. Vamos seguir para baixo. Outros custos variáveis de nutrição, se eu quisesse colocar, por exemplo, eu agrupei, somei tudo que eu vou usar de nutrição, pus numa célula só, podia dividir em duas aqui, né? Outra coisa, pode descer mais um, Zé? Isso aqui eu estou colocando outros custos variáveis, R$ 5,00 por cabeça mês para cobrir brinco, Sisbov, chip eletrônico, vermífugo, vacina, esse tipo de coisa. R$ 5,00. Bola mais um para baixo. Custo fixo, R$ 28,00 por cabeça por mês. Né? R$ 28,00. Muita gente fala, Rodrigo, põe aí, eu não calculo direitinho o que eu gasto aqui na fazenda, põe um aluguel de pasto para mim. Estaria mais ou menos isso aqui, ó. Um aluguel de pasto até meio carinho, R$ 28,00. Estou colocando 28 por cabeça, mais 5 de custo variável, que seria a sanidade, e mais o que eu vou gastar de nutrição. Ok? Algum desafio até aí muito grande? Não, é simples, né? Vamos descer para baixo. Agora, esse boi magro, né, virou um boi que vai para o confinamento. No confinamento, ele vai lá para o confinamento na fazenda, e eu estou fazendo aqui num boitel. Por que eu coloquei fazenda num boitel? Por dois motivos. Primeiro, que é uma forma de trabalho que eu e o Ricardo fazemos muito. Segundo, que se eu colocasse um custo de diária aqui X, alguém podia levantar e falar assim, não, lá em casa é muito mais caro, você está doido? Não, lá em casa é muito mais barato. Então o que eu fiz? Eu peguei um custo de diária de um boitel no sudoeste do estado, que está vendendo esse custo de diária. Então isso aqui é mercado, isso aqui é real, né? Bola para baixo. Esse boi vai ganhar lá no confinamento 1,650 kg de ganho de peso. Nenhuma Brastemp, podia até ser mais. Eu e o Ricardo, a gente sempre gosta de jogar um pouquinho para baixo, porque qualquer surpresa, ela é sempre melhorando a conta e nunca piorando, tá certo? E tem que dar dinheiro sempre no pior cenário, né? Exato. 108 diárias está previsto, tá certo? Por que 108 diárias? Eu quero receber esse gado dia 15 de novembro. Se ele entrar em julho, aqui dia 27 de julho, com 108 diárias, ele vai ser abatido, ó, dia 13 de novembro. A planilha já informa para a gente. Está em pretinho ali, porque é ela que faz a conta. Então, e é essa a premissa. O meu bezerro que entrou em novembro do ano seguinte eu tenho que devolver os cobres para o meu sogro. Meu sogro é brabo, né? Então, precisa dessa situação aqui bem definida. E outra coisa, o rendimento de carcaça, 55,5%. Estou estimando, lá no frigorífico, o rendimento 55,5%. Nenhum mistério até agora. Vamos descer para baixo aí. Descer para baixo é bom, né? Pode descer, Zé. Isso. Dados financeiros da engorda. Ok. Esse boi magro, no dia 26 de julho, está lá na Jussara. Passando um frio lá, né? Jussara passando um frio, uns 30 graus mais ou menos. O que a gente vai fazer? Nós vamos levar ele para o sudoeste, para um boitel. Ok?
O Boitel vai me cobrar uns R$8, ele vai me cobrar 5,70 de sanidade e mais 2,50 de brinco. Por que 2,50? Tem muito Boitel que cobra 5, é que a minha fazenda já é rastreada. Então quem já é rastreado, o Boitel cobra metade. Tá? 5,70, o que é 5,70? É o protocolo sanitário, que a hora que chega o boi no Boitel, o sujeito aplica, ele vai te cobrar. Nessa planta em específico, isso tudo são dados reais, vigentes nesse momento, eu peguei por causa disso, né, para falar que é um negócio de mercado. E eu vou gastar R$40 de frete para levar esse gado para lá. Se bobear até um pouquinho a mais, deve ser uns 46 ou 47, eu fiz a conta aqui. Deixa os 40 mesmo, depois a gente muda. E eu vou pagar custo operacional, é zero. Por quê? Eu vou pagar a diária desse animal. Então não tenho custo operacional. Ponto final. O animal entrou dentro do Boitel, eu vou pagar um valor. Horário. Ah, ele está pedindo para aumentar a velocidade, são 5 horas. Vamos embora. Oi? Tá. Perfeito. A planilha não coloca isso como custo. Ela vai descontar no final, mas ela não tira da rentabilidade. Muito boa pergunta o Rafael está colocando, é o seguinte. Vocês sabem a diferença de lucratividade e rentabilidade? São coisas similares, mas bem diferentes. Lucratividade, vamos falar, você fez uma operação, um boi. Você vendeu o boi por 3 mil e teve R$300. O boi foi 3 mil. Faturou lá no frigorífico. X arrobas vezes o valor da arroba, 3 mil. Você teve R$300 de lucro. Lucratividade é os 300 dividido por 3 mil, é 10%. Rentabilidade é esses 300 de lucro, não pelo valor que você faturou a mercadoria, mas pelo que te custou, para você investir ali. Então, você vendeu um boi por 3 mil, mas ele te custou às vezes 2.400, 2.800, 2.700, eu não sei. Então, é os 300 por 2.700. E a gente avalia muito a rentabilidade. A pergunta que o Rafael fez foi interessante, porque é o seguinte, quando você vai para o Boitel, você não paga o trato antecipadamente, você não precisa ter o dinheiro para investir o trato. O 7,92 vai descontar do fim, mas você não vai precisar ter esse dinheiro, ok? Então ele não te afeta a rentabilidade. Na nossa experiência, o fato de você não despender o trato para o animal em confinamento aumenta a rentabilidade em 0,3% a 0,5% ao mês. Isso é uma coisa que o Boitel devia falar e não fala, né? É uma forma de atrair o cliente para ele.